Todo mundo achava que ele era um Zé Ninguém, um andarilho sem eira nem beira, mas ele se revela o mais forte samurai lendário depois de salvar uma garota. A história começa com um samurai aparentemente comum andando por um beco escuro quando, de repente, uma jovem chamada Kaoru o para no meio do caminho. Ela acredita que ele é Battosai, um assassino cruel e sanguinário, porque ninguém mais anda com uma espada, já que foram banidas no Japão. Ela jura acabar com a matança de Battosai, pois ele estava usando o estilo de espada que seu pai criou para manchar o legado dele. No entanto, quando ela o ataca, ele tenta desviar e tropeça, caindo no chão, o que faz Kaoru perceber que ele talvez não seja o assassino temido, afinal. Nesse momento, o homem se apresenta como Kenshin, um samurai andarilho sem rumo certo. Ela aponta para a espada dele, perguntando por que a tem, e ele simplesmente diz que é uma espada falsa que não pode matar ninguém e que a carrega apenas para assustar ladrões. A pequena apresentação deles é interrompida por apitos altos da polícia. Então Cal corre para ver o que está acontecendo, apenas para encontrar um enorme bandido mascarado matando os oficiais. Cal enfrenta o homem, mas se machuca, e quando ele está prestes a dar o golpe final, Kenshin chega para tirá-la do caminho. Com mais oficiais chegando à cena, o enorme bandido recua, mas não antes de afirmar que ele é Himura Battosai. Cal tenta ir atrás dele, mas Kenshin a impede, pois ela pode se machucar e sua resistência seria inútil. Ela o leva de volta ao dojo da família, onde mora sozinha com um velho servo chamado Kai, que rapidamente cuida de seus ferimentos. Ela conta a Kenshin que seu pai criou um estilo de espada especial que eles ensinam neste dojo, mas Battosai, o bandido, está usando esse nome enquanto comete assassinatos, e fez todos os seus alunos fugirem, e é por isso que ela quer detê-lo. Kenshin diz a ela que não tem chance em um duelo contra aquele monstro de homem, e sugere que ela desista dessa ideia se preza pela vida antes de partir. Kai parece desconfiar do samurai solitário e aconselha Cal a não revelar segredos, caso alguém de seu povo possa se aproveitar dela. Alguns dias depois, enquanto ela está na cidade fazendo compras com Kai, de repente ela avista Kenshin no chão, enquanto dois policiais tentam prendê-lo por carregar uma espada. Ela tenta argumentar contra o oficial, mas falha, forçando Kai a subornar os policiais para libertar o homem. Kenshin a agradece e pergunta se ela tem mais pistas sobre o assassino, e ela responde que recebeu uma dica sobre um dojo a alguns quilômetros de distância onde o assassino pode estar escondido com sua gangue. Kenshin olha para Kai e então pergunta a Cal como ela o conhece, e ela revela que o encontrou ferido na estrada e decidiu adotá-lo como um cachorrinho de rua. Desde aquele dia, ele fica com ela como seu atendente e conselheiro, mas ultimamente ele tem sugerido que ela venda o dojo. Cal então pede a Kenshin para ficar em sua casa esta noite, mas ele não é nenhum bobo e diz que tem coisas a fazer. Naquela noite, ele vai até o dojo onde Cal pensa que o assassino está e bate na porta, que é aberta por um samurai bêbado. O homem pergunta a Kenshin o que diabos ele quer, e sem hesitar, Kenshin revela que está ali pelo assassino. O homem na porta fica chocado, mas imediatamente chama seus companheiros que cercam Kenshin por todos os lados. Ele os derrota, mas percebe que o espadachim gigante não está ali, e já partiu para atacar Cal. Em seu dojo, Cal bebe um chá oferecido por Kai, e ele se revela um tremendo pilantra que drogou sua bebida, e ela começa a perder a consciência. Sem perder um segundo, ela começa a ser pressionada por Kai para vender o dojo, e ele afirma que a papelada está pronta, então ela só precisa assinar. Ela se recusa a fazê-lo, mas nesse exato momento a porta do dojo é escancarada, e o samurai gigante entra com vários de seus capangas e tira a máscara para revelar que é o irmão mais novo de Kai. Cal rapidamente percebe que estava sendo enganada por Kai desde que ele chegou. Ele estava tentando manchar a reputação de seu dojo na esperança de afastar todos os alunos e então comprar o lugar à força. O Brutamontes caminha até Cal e a domina facilmente, enquanto Kai corta o dedo dela para pegar uma gota de sangue e obter sua impressão digital nos documentos. Justo quando tudo parecia perdido, Kenshin chega ao dojo depois de derrubar todos os bandidos em seu esconderijo. Enfurecido com isso, o Brutamontes ordena que seus homens ataquem, mas Kenshin os derrota com uma velocidade avassaladora. O grande bandido fica aterrorizado com sua velocidade ao revelar que Battosai não usa o estilo que o pai de Cal criou, mas sim um estilo de espada ancestral que foi perdido por incontáveis anos. O Brutamontes não entende o que a última frase implica, então ele desafia Kenshin para uma luta de espadas, que o derrota facilmente com um único golpe. Depois disso, ele se vira para Kai para lidar com ele, mas este já se borrou de medo e perde a consciência. Kenshin rasga o contrato e depois de ver suas habilidades épicas, Cal percebe que ele é o verdadeiro Battosai, mas ele não deseja falar sobre isso e simplesmente se despede dela. No entanto, antes que ele possa sair pela porta, Cal o manda ficar e pede que a ajude a trazer o estilo de espada de volta à sua antiga glória. Ele a aconselha contra isso, lembrando-a de quão perigoso seria para o verdadeiro Battosai ficar por perto. Mas apesar de suas tentativas de dissuadi-la, ela insiste que não se importa com o passado das pessoas. Desesperada para fazê-lo ficar, ela pede que ele permaneça como o samurai andarilho, mas quando todos os seus esforços parecem inúteis, ela pede que ele ao menos lhe diga seu verdadeiro nome antes de partir. Ele revela que seu nome é Kenshin Himura, antes de admitir que está um pouco cansado de viajar e concorda em ficar ali por enquanto. Cal ficou encantada com isso, mas sua alegria de repente se transforma em suspeita, quando ela se lembra que o lendário Battosai lutou na guerra 10 anos atrás.
Então ela pergunta a Kenshin sua idade real, acreditando que ele não pode ter mais de 30 anos com o rosto que tem. Mas ele é pego de surpresa pelo interrogatório dela e não consegue dar uma resposta. Algumas semanas depois, nenhum aluno retornou ao dojo de Kao, mesmo depois que o nome deles foi limpo. Ela está frustrada por causa disso, mas enquanto Kenshin lhe diz que coisas boas levam tempo, ela volta à questão da idade dele novamente. Ela afirma que ele não parece velho o suficiente para ser um samurai lendário, não que ela queira tanto a diferença de idade entre eles que não possa namorá-lo. Mais tarde, eles vão a um dojo próximo para Kao praticar quando um batedor de carteiras tenta roubar a bolsa de Kenshin. Kao pega o garoto e recupera a bolsa, e o garoto a amaldiçoa, chamando-a de velha bruxa. Enquanto ela discute com o garoto, Kenshin diz que não há necessidade de ficar tão exaltada e entrega uma carteira ao garoto, pedindo que ele não seja pego da próxima vez. Kenshin se afasta, mas o garoto furioso joga a carteira nele, dizendo que ele é Yahiko Myojin, descendente de um samurai de Tóquio e que não se rebaixou a ponto de aceitar caridade. Ele foge e Kenshin fica impressionado com seu caráter, afirmando que o garoto já é um homem de coração. Depois disso, Kenshin e Kao exploram o mercado, onde ela quer saber por que o mais forte imperialista se contentava em ser um espadachim andarilho quando poderia ocupar um grande cargo no governo, mas ela não lhe pergunta nada. Enfim, ela o manda fazer umas compras, e a caminho do dojo vizinho, ela vai ao dojo de sua amiga, mas quase imediatamente, ela ouve de algumas pessoas animadas que a polícia pegou um homem carregando uma espada, e percebe que Kenshin está em perigo. Kenshin é cercado por policiais que querem prendê-lo, e ele decide se entregar calmamente para evitar problemas. Nesse momento, policiais racistas e armados com espadas chegam e empurram todos. Seu líder, Yudiki, diz que assumirá o controle e neutralizará o criminoso, e bate no policial que lhe diz que o criminoso quer se render. O canalha então aponta sua espada para Kenshin, pedindo que ele saque a sua, mas Kenshin responde que não empunha sua espada inutilmente. Nesse momento, Kao chega, preocupada com Kenshin, e Yudiki vê uma oportunidade. Ele ordena que seus homens a façam refém, ameaçando cortar suas roupas se Kenshin não sacar sua espada. As pessoas gritam slogans contra a brutalidade da polícia armada, mas quando Yudiki diz a seus homens para prendê-los e matar quem resistir, eles fogem como covardes. Kenshin já teve o suficiente disso, e ele saca sua espada, dizendo a Yudiki que não o deixará machucar Kao ou qualquer um ali. Era exatamente o que o canalha queria, e ele declara que matará Kenshin em nome da autodefesa agora. No entanto, Kenshin derruba os policiais com facilidade, mesmo quando o atacam por todos os lados. Enquanto Yudiki é deixado para enfrentá-lo, o capitão da polícia chega com um convidado distinto, que imediatamente reconhece Kenshin como o lendário samurai. Yudiki ataca Kenshin, que desvia de seu ataque com velocidade de raio e o derruba. Ele se torna um herói local que enfrentou os tiranos, mas então o Homem Digno o chama de Batousai. Kenshin reconhece o homem como Yamagata, um velho amigo que lutou ao seu lado na revolução contra os shoguns. Yamagata afirma que agora é um general, e quer que Kenshin se junte a ele como um oficial de alta patente. Kenshin recusa educadamente sua oferta, alegando que não tem mais intenção de viver como um assassino. Yamagata diz a Kenshin que não importa o que as pessoas pensem dele, ele sempre foi um homem honrado, e a revolução para derrubar os shoguns tirânicos só foi possível por causa dele. Ele promete lidar com aqueles que ousaram desrespeitar o mais forte imperialista, mas Kenshin não quer isso, e diz que não é mais o homem que foi no passado. Ele se afasta declarando que está vivendo uma nova vida, mas Yamagata o lembra que a era dos samurais passou, e agora ele não pode fazer nada sozinho. Kenshin coloca a mão no ombro de Kao enquanto responde que ainda pode proteger aqueles que lhe são queridos, deixando o general sem palavras. Ao voltarem para casa, Kao finalmente percebe que Kenshin se tornou um espadachim andarilho, para poder deixar sua vida cheia de violência para trás e usar sua espada para proteger as pessoas. Enquanto isso, Yahiko, o batedor de carteiras, que viu Kenshin em ação antes, ficou tão comovido com sua bravura e caráter que confrontou os gangsters com quem trabalhava, dizendo-lhes claramente que não faria mais os trabalhos sujos para eles. Isso lhe rende uma baita surra do gangster, que declara que fará dele um exemplo. Por sorte, Kao estava voltando de seu treino na mesma hora e ela notou o garoto sendo levado. Os gangsters levam Yahiko para seu esconderijo e o espancam na frente do chefe, mas ele ainda se recusa a trabalhar para eles. O chefe diz ao garoto que ele não é um samurai, não importa quantas vezes afirme ser um, e não pode sobreviver apenas com seu orgulho. Yahiko responde cuspindo no chão, e isso deixa todos os gangsters furiosos. Eles o espancam brutalmente enquanto lhe dizem que seu pai era um rebelde inútil, e sua mãe vendeu o corpo e morreu de DSTs. Yahiko não deixa esse comentário passar e morde as bolas do homem que estava difamando seus pais. Ele declara que ambos os seus pais eram pessoas de grande caráter e honra, e ninguém ali os entenderia com seus cérebros de amendoim. O gangster furioso está prestes a atacá-lo quando, de repente, a porta se abre com um estrondo enquanto Kenshin faz sua entrada. Ele simplesmente diz ao chefe para soltar o garoto, e quando o sujeito irritado o interrompe, ele o manda pelos ares com um golpe rápido.
Kenshin se vira para o chefe, dizendo que todos os seus guardas foram derrotados, e se ele não cooperar, se juntará a eles. O velho está aterrorizado com sua aura e concorda em deixá-lo levar o garoto. Kenshin então oferece a mão a Yahiko, que a afasta com um tapa e diz que não precisa da ajuda de ninguém para lutar suas batalhas. Kenshin se desculpa por subestimá-lo mais uma vez, mas então o pega e foge, dizendo que precisa tratar seus ferimentos primeiro. Enquanto é carregado, Yahiko chora e expressa sua frustração por ser fraco, dizendo que quer ser forte o suficiente para defender a honra de seus pais. Assim que Kenshin chega ao dojo de Kao, ele a apresenta ao garoto e diz para ela aceitá-lo como aluno. Nenhum dos dois fica feliz com isso, e Yahiko chama Kao de coroa, enquanto ela o chama de criança mimada do tablet. Apesar disso, ela precisa de um aluno e ele precisa de um mestre, então eles se aceitam. Yahiko não para de alfinetar Kao mesmo depois de entrar no dojo, e se recusa a aceitá-la como sua mestra. Em vez disso, ele pede a Kenshin para ensiná-lo porque ele é o cara mais forte por ali, mas Kenshin não tem intenção de passar seu estilo de espada letal. Yahiko brinca de esconde-esconde com Kao e a insulta, dizendo que ela é uma professora inútil porque, caso contrário, seus alunos teriam voltado. Ele esperava que ela revidasse, mas ao vê-la triste, ele também não tem nada a dizer. Nesse momento, 2 dos ex-alunos de Kao chegam ao dojo com ferimentos graves e com 2 atacantes armados os perseguindo. Kao salva seus alunos nocauteando os atacantes e então descobre que eles enfrentaram um bando de bêbados assediando pessoas, que voltaram com amigos para atacá-los. Antes que tivessem tempo de explicar, mais atacantes chegam, e Kao diz a todos para se esconderem no dojo. No entanto, a drag queen que lidera os atacantes diz que eles mostrarão o verdadeiro poder de sua gangue. Lá dentro, Kao está preocupada porque Kenshin está fazendo compras e eles estão sozinhos agora. Yahiko diz a ela que não precisa acobertar essas pessoas porque elas não estão dizendo a verdade. Ele pode sentir o cheiro de álcool nelas e aposta que foram os bêbados que assediaram as pessoas. Enquanto os 2 garotos desviam o olhar, Kao fica chocada ao perceber que Yahiko está certo. No entanto, há mais coisas para se chocar, pois a parede de seu dojo é derrubada. Os gangsters lá fora usam seu canhão de madeira, uma versão mais primitiva do canhão de vidro, para destruir a parede, e seu líder ameaça matar aqueles que atacaram seus homens. Yahiko detona os 2 homens mais do que Eminem detonou MGK, e diz que eles são covardes sem espinha que fugiram durante o incidente do serial killer e agora voltaram aqui para buscar abrigo depois de cometer crimes. Nesse momento, a drag queen entra para se vingar, e enquanto Yahiko está mais do que feliz em deixá-los levar seus criminosos, Kao não está. Ela se adianta e assume a responsabilidade pela conduta de seus ex-alunos, e pede aos gangsters que a punam, mas perdoem seus 3 alunos. A drag queen está prestes a ser curada por seus encantos quando Yahiko lhe dá um chute voador no rosto. Ele repreende Kao dizendo que não precisa da proteção dela e que ela não precisa carregar todos os fardos sozinha. Agora, a drag queen está furiosa, e ele ordena que seus homens massacrem a todos. No entanto, Kenshin retorna nesse exato momento e pergunta o que está acontecendo. Os gangsters já sabem de seus feitos heróicos do outro dia, mas a drag queen ordena que o explodam com o canhão de madeira. Kenshin nem sequer pisca ao usar o lado afiado de sua espada para cortar a bala de canhão ao meio. Ele ordena que os gangsters saiam, e eles imediatamente fogem, aterrorizados com seu poder. Kenshin então diz aos 2 perdedores para nunca mais voltarem ali ou se associarem ao nome deste dojo. Mais tarde, Kao ainda está triste com o incidente anterior, e não se sente melhor quando Kenshin tenta animá-la. No entanto, Yahiko diz a ela para parar de pensar nos molengas, porque agora ela tem um homem de verdade para ensinar. Ele declara que se contentará em tê-la como sua mestra de agora em diante e pede que ela ajude a reparar o dojo. Logo, Yahiko começa a treinar a sério, mas ele se distrai de seu ritmo de balanço pelo som de Kenshin cortando madeira. Enquanto ele o repreende para trabalhar em outro lugar, Kao chega com boas notícias. Ela mostra a Kenshin e Yahiko uma pintura a tinta feita por seu avô, que era um artista renomado, e ela planeja vendê-la para conseguir dinheiro suficiente para sustentá-los por uma década. Kao quer celebrar a herança de família, e leva os garotos a um restaurante de hot pot. Ao se sentarem, encontram 3 homens bêbados causando tumulto enquanto discutem sobre democracia. Um deles joga uma garrafa no amigo e erra, acertando a cabeça de Kenshin. Yahiko fica furioso por ele e diz aos bêbados para se desculparem, mas eles estão muito alterados para ouvir suas palavras. A anfitriã vem para acalmá-los, mas eles a agridem, e um homem machão, chamado Sanosuke Sagara, a segura gentilmente. Ele repreende os 3 bêbados por serem hipócritas que discutem democracia e intimidam os fracos, e afirma que gosta de mostrar aos valentões o lugar deles. Sua provocação funciona, e os 3 homens o chamam para lutar lá fora. Kenshin e sua equipe também vão para fora para assistir ao show. Sano pede aos bêbados para atacá-lo primeiro, e um deles usa um espeto escondido para socá-lo na cabeça. No entanto, seu ataque foi tão inútil quanto a Sakura, e embora ele esperasse perfurar a cabeça do homem, sua mão foi perfurada em vez disso. Sano declara que pode derrotar pessoas como ele com um dedo, e cumpre suas palavras mandando-o pelos ares com apenas um peteleco na testa. Outro bêbado saca sua espada, mas Kenshin o intimida, dizendo que não deixará as coisas escalarem além de uma briga de bêbados.
O homem, aterrorizado, vai embora, e então Sano pergunta a Kenshin se sua cabeça está bem agora. Ele sabe que Kenshin viu o ataque vindo, mas não desviou de propósito porque atingiria Kao. Kenshin afirma que ele o está superestimando, mas Sano responde que gosta de sua atitude e o desafia para um duelo. Kenshin recusa, e o homem vai embora, exibindo as letras Bad mal escritas nas costas de sua camisa. Kenshin e seus amigos discutem se ele é um cara bom ou mal quando a anfitriã chega e reclama que ele não pagou suas contas. A verdade é que Sano era na verdade um mercenário e foi contratado por Kai, o servo que traiu Kao, para matar Kenshin. Sano não gosta do pagamento que estão oferecendo, mas quando Kai revela que Kenshin é na verdade Battousai, ele fica animado para ter uma boa luta com ele. Ele leva seu tempo para pesquisar o passado de Kenshin e então vai enfrentá-lo de frente. Kenshin sente sua aura de batalha mesmo antes de Sano entrar pelos portões do dojo. Ele vai ao seu encontro e se recusa a ter um duelo com ele, mas Sano declara que está ali em uma missão para abater o lendário Battousai. Ele revela o passado oculto de Kenshin, dizendo que ele trabalhou para o exército imperialista dos 14 aos 19 anos e serviu como assassino, além de espadachim de comando. Embora apenas o segundo trabalho lhe tenha dado fama como um espadachim lendário. Ele então declara que todos os imperialistas são hipócritas que só pregam sobre justiça enquanto enchem os bolsos. É por isso que ele planeja derrotar Kenshin, o mais forte imperialista, em uma luta justa. Enquanto isso, os dois irmãos conspiradores esperam do lado de fora do dojo. Kai tem certeza de que Sano perderá para Kenshin, mas ele conta com ele para enfraquecer o espadachim o suficiente para que ele possa finalizá-lo com seu revólver. No entanto, Kenshin já consegue sentir a aura maliciosa deles e os chama para fora. Enquanto os irmãos tremem e suam, Sano também os manda sair, e uma vez que estão na frente dele, ele confisca a arma de Kai e a esmaga, declarando que não deixará nenhum perdedor interferir em sua luta. Depois disso, Sano se vira para Kenshin e diz que eles deveriam ir para um lugar mais amplo para que ele possa empunhar sua arma corretamente. Eles vão para a beira do rio, onde ele revela uma espada gigante pra caramba, que ainda é alguns centímetros mais curta que a minha espada. Sano afirma que pode esmagar tudo com sua espada e avança contra Kenshin, desferindo um golpe poderoso. Kenshin desvia fácil, vai para trás de Sano e o manda pelos ares com um golpe. Não foi o bastante para nocautear Sano, que declara que seu poder é aguentar golpes devastadores sem piscar. Ele diz que quem fica mais duro não vence a batalha, é quem não cai, mas Kenshin diz para ele fazer esse discurso depois que realmente vencer. Sano anuncia o início do segundo round e avança em Kenshin com sua espada gigante. Kenshin desvia do golpe e se empoleira na espada para desequilibrá-lo. Ele então se abaixa e lança uma saraivada de ataques em Sano, acreditando que nem ele aguentaria tantos golpes. Sano é nocauteado e percebe que Kenshin não está só em outro nível, ele está em outra galáxia. Enquanto Sano começa a perder a consciência, ele se lembra dos eventos que moldaram sua vida. 10 anos atrás, ele viajava com o exército Sekio, um esquadrão justo do exército revolucionário imperialista que percorria o Japão, conquistando pessoas ao seu lado, prometendo políticas melhores após chegar ao poder. Seu líder, Sagura, era o homem mais honrado e gentil que lutava por verdadeira igualdade. Sano admirava o capitão e queria ter seu sobrenome num mundo onde até plebeus pudessem adotar sobrenomes. No entanto, um dia souberam que a facção imperialista havia retirado suas políticas melhores e, para evitar reações negativas, declararam que o exército Sekio era falso e espalhava mentiras. Sagura decidiu recuar para o quartel-general para pensar na estratégia, deixando Sano e outro garoto da sua idade para trás. Logo, Sano recebeu notícias terríveis sobre seu capitão e descobriu que ele havia sido executado pelos imperialistas para se livrarem da reação negativa sobre a política. Naquele dia, Sano percebeu que os imperialistas eram hipócritas que usaram e enganaram sua figura paterna. Ele jurou se vingar deles, e esse pensamento reacende seu espírito enquanto ele se levanta para lutar contra Kenshin mais uma vez. Sano declara que não pode perder e que derrotará todos os imperialistas pela honra do exército Sekio. Kenshin fica surpreso ao ouvir esse nome e baixa a guarda, permitindo que Sano o acerte. Kaihadra esperava por essa chance e atira em Kenshin, dizendo a Sano que ele tinha trazido mais de uma arma. No entanto, embora parecesse que Kenshin levou a bala, ele a bloqueou com a guarda da espada. Kaoru fica aliviada ao ver que seu futuro marido está seguro e cai de joelhos. Kai decide usá-la contra Kenshin e aponta a arma para ela, pedindo ao irmão que a pegue. No entanto, Sano joga sua espada no gigante, cortando o nariz dele e dizendo para ele parar de se intrometer na luta. Kenshin então olha para Kahai, que saca outra arma para atirar nele, mas Kenshin usa seu combo letal com controle suficiente para não matá-lo. Enquanto Kahai rola de dor por causa do golpe, Kenshin declara que homens como ele merecem ter a palavra mal nas costas, assim como imperialistas como ele. Sano pede para ele voltar para a luta, e Kenshin vira o fio da espada contra ele. Sano gira sua espada gigante para adicionar força centrífuga enquanto Kenshin assume sua postura. Ambos se chocam, e a espada de Kenshin corta a arma de Sano.
Ele então pula e desfere o golpe final na cabeça de Sano, mas ele ainda está de pé. Kenshin afirma que ele é o homem mais duro que já enfrentou, mas declara que a luta acabou. No entanto, Sano ainda insiste que não perderá para um porco imperialista. Kenshin já está farto do choramingar dele, e o Sokka, dizendo que o exército Seikido não o teria ensinado vingança, mas revolução. Sano se recusa a ouvir as palavras de um ex-imperialista, mas Kaoru e Yahiko vêm em apoio a Kenshin, dizendo que ele é um bom homem, e não é mais imperialista. Kenshin então se aproxima dele, dizendo que, embora a revolução tenha sido um sucesso e o governo tenha mudado, ainda há pessoas presas na infelicidade do passado, e ele quer trazer felicidade a elas. Ele afirma que essa é a sua maneira de expiar todos os seus crimes como o Battle-sai, e Sano sente que ele é igual ao seu justo capitão. Ele cai e aceita a derrota. No dia seguinte, Kenshin está um pouco deprimido com seu passado e as palavras de Sano, então Kaoru o leva para almoçar mais uma vez. No entanto, assim que chegam a um restaurante comum, encontram Sano brigando com os 3 bêbados de novo. Ele diz a Kenshin que sua personalidade não vai mudar tão fácil e que ele nunca perdoará os imperialistas, mas reconheceu que Kenshin não é mais o assassino a sangue frio que costumava ser. Ele diz que ficará por perto para ficar de olho nele, para que não se desvie de seu caminho pacífico novamente, e Kenshin pensa que ele é um cara bem esquisito. Logo, Sano vira um parasita no dojo da Kaoru, e ainda tem a audácia de reclamar do gosto da comida de graça. Kaoru fica furiosa com ele e joga panelas e peixes nele, mas Sano usa Kenshin como seu escudo humano. Enquanto eles estão de bobeira, o capitão da polícia aparece para pedir um favor a Kenshin. Ele diz a Kenshin que, ultimamente, um assassino tem mirado em ex-imperialistas que agora estão em cargos do governo. Ele primeiro envia uma mensagem detalhando a data e hora em que virá por eles, e os mata na hora exata, não importa o quanto aumentem a segurança. O capitão da polícia diz que um sobrevivente relatou que seu corpo parou de se mover na frente do assassino, e Kenshin tem uma ideia sobre qual arte marcial ele estava usando. Ele aceita o pedido do capitão, que o leva até o homem que ele vai proteger. Um homem baixo, gordo e feio, cuja única salvação é seu dinheiro e posição. Ele é arrogante, pensando que seus guardas contratados podem lidar com qualquer coisa, mas ao ver Kenshin, que já foi seu superior no exército imperialista, ele imediatamente se torna dócil. Sano também estava lá, e ele reconhece todos os guardas contratados porque já os havia espancado antes. Kenshin e Sano esperam o assassino chegar e passam o tempo jogando xadrez japonês. Enquanto Sano comenta que Kenshin parece saber sobre o atacante, eles ouvem um grito e percebem que o assassino já está ali. Todos ficam em guarda, mas assim que o relógio bate uma, um homem é cortado por trás, e o agressor entra pela janela. Até Kenshin sua frio ao vê-lo, porque consegue enxergar o mal em seus olhos. O gordo diz aos seus guardas para atacarem o assassino, prometendo-lhes dinheiro e um emprego no governo, mas tudo o que conseguem é morte instantânea por irem atrás de alguém muito mais forte que eles. Sano para todos e diz para se afastarem. Mas então o atacante usa seu movimento secreto e paralisa todos com apenas um olhar. Sano ainda consegue se mover e pergunta que tipo de feitiçaria é essa, impressionando o homem com sua tenacidade. Kenshin se aproxima depois disso e o ataca, mas acontece que eles estavam em pé de igualdade. Kenshin se feriu com o ataque do assassino, mas conseguiu cortar o chapéu dele em 2. Só de trocar espadas com o homem, Kenshin percebeu sua verdadeira identidade. Ele tinha ouvido falar de um mestre espadachim chamado Jin, que não tinha lealdade a nenhuma facção na guerra e se juntava a qualquer lado que o permitisse matar mais. Jin usa sua técnica petrificante em Kenshin, que usa seu espírito forte para se libertar instantaneamente e desafia Jin, certo de que não perderá, mas Jin ataca o gordo primeiro. Sano também se liberta da paralisia com seu espírito e quebra a espada de Jin antes que ele possa matar alguém. Jin apunhala o braço de Sano com sua espada quebrada, e usando essa chance Kenshin o fere, quebrando seu feitiço sobre todos os outros. Jin recua, dizendo a Kenshin que deixará o gordinho em paz, que ele será seu próximo alvo. Ele provoca Kenshin para pegar uma espada de verdade para lutar com ele da próxima vez antes de ir embora. Quando Kenshin volta para casa, ele explica a Sano que o feitiço de paralisia não era mágica nem truque, mas apenas uma aplicação de hipnose, confiança avassaladora e uma aura de espada que podia congelar aqueles mais fracos que o conjurador. Sano pensa que Jin cavou a própria cova ao desafiar o homem mais forte por perto, mas Kenshin não está tão confiante porque, embora ele não tenha matado ninguém nos últimos 10 anos, Jin está praticando muito. Kenshin então diz a Sano que planeja terminar essa batalha sozinho, e pede para ele cuidar de Kaoru e Yahiko. Sano volta ao dojo e acorda Kaoru, que está preocupada depois de saber de tudo o que aconteceu. Ela quer procurar Kenshin, não porque teme que ele perca, mas porque sente que ele partirá numa jornada depois de vencer essa luta. Sano tenta impedi-la, dizendo que sair era praticamente suicídio, mas ela responde que é melhor do que ficar sozinha depois que Kenshin a deixar, enquanto ela foge chorando. Kenshin espera por Jin perto do rio quando percebe uma aura assustadora, mas fica chocado ao saber que vem da Kaoru. Ela revela que Sano contou tudo a ela, e ela quer ficar ao lado dele.
Kenshin responde que não pode lutar enquanto a protege e pede para ela voltar. Kaoru concorda, mas lhe dá sua fita favorita como amuleto da sorte, pedindo para ele devolvê-la depois de vencer para que ele não parta numa jornada. Kenshin promete não deixá-la e ela fica feliz, mas então, de repente, Jin a leva embora, sorrindo como uma ameaça. Kenshin só consegue reagir como eu reagi ao ver isso, e seu queixo cai enquanto ele processa o que acabou de acontecer. Ele persegue Jin furiosamente, que pede para ele ficar mais bravo, já que sua mulher foi sequestrada. Ele joga uma carta para Kenshin, pedindo para ele voltar ao seu verdadeiro eu e vir lutar a sério. Kenshin lê a carta e a rasga depois de chegar ao local especificado nela. No local, Kaoru tenta provocar Jin, dizendo que ele é um covarde que não pode lutar contra Kenshin sem um refém, mas ele diz que é o contrário. Ele afirma que, agora, Kenshin é apenas um décimo de seu antigo eu, e ele quer deixá-lo bravo para trazer à tona suas verdadeiras habilidades. Ele conta à garota como viu Kenshin na guerra 10 anos atrás. Ele estava no esquadrão de elite samurai Shinsengumi. Kenshin matou 3 dos samurais mais fortes do esquadrão de elite num piscar de olhos e o deixou vivo para implantar medo nos corações dos outros. Jin diz que teria sido humilhado naquela época, mas agora ele se tornou muito mais forte. Ele afirma que será um confronto épico entre 2 assassinos, mas Kaoru acredita que seu Kenshin não é mais um assassino. Nesse momento, o relógio bate 12 e Kenshin chega, parecendo uma pessoa completamente diferente. Ele desafia Jin, que exclama que está feliz em ver o verdadeiro Battlesai. Ambos avançam um contra o outro com raiva, e estão bem equilibrados. Kenshin continua empurrando Jin para trás, contra-atacando seu feitiço de paralisia e rastreando seus ataques. Ele encontra a chance certa para interceptar o ataque e está prestes a derrubá-lo, mas Jin usa um movimento oculto para pegar a lâmina por trás das costas e apunhala Kenshin antes de chutá-lo para longe. Jin expressa decepção por Kenshin ainda não estar sério, então ele aumenta as apostas usando o feitiço de paralisia em Kaoru. Ele a paralisa imediatamente a ponto de até os pulmões dela pararem de funcionar, e ela começa a sufocar. Jin diz a Kenshin que sua garota tem 2 minutos antes de morrer de uma morte feia por sufocamento, mas ele ainda pode salvá-la matando o conjurador. Kenshin fica furioso e se move mais rápido do que Jin pode ver, quebrando o nariz dele. Jin gosta de ver esse lado de Kenshin novamente, que afirma que o matará agora. Jin ataca Kenshin, mas recua no meio do voo, intimidado por sua intenção assassina. Kenshin diz para ele libertar Kaoru se estiver com medo, mas Jin afirma que agora está além do seu controle. Kaoru pode se libertar com sua força de vontade, ou Kenshin pode libertá-la matando-o, mas Jin afirma que nenhum dos dois é possível. Ele olha para o reflexo na espada e se hipnotiza, literalmente manifestando seu corpo dos sonhos dizendo que ele é o mais forte. Depois que Jin termina de se turbinar, só com uma conversa motivacional no espelho, ele demonstra seu poder transformando uma rocha em pedrinhas com seu manejo de espada. Ele diz a Kenshin que vai usar essa técnica injusta nele, mas Kenshin nem se importa, porque já disse que vai matar Jin, e agora nem Deus pode salvar a vida dele. Kenshin assume sua postura, e Jin fica aterrorizado porque sabe que é a postura usada para a técnica de saque de espada de velocidade divina, que mata o inimigo com um golpe rápido antes que ele possa sequer reagir. No entanto, ele ainda está no meio de suas afirmações e se convence de que pode desviar. Ele corre para Kenshin, pensando que ter uma espada cega tornará seu saque mais lento, e ele pode desviar do ataque final e virar o jogo com um contra-ataque. Kenshin ataca Jin assim que ele alcança seu alcance, mas Jin mal desvia e contra-ataca. No entanto, Kenshin usa o saque rápido com sua bainha também, e quebra o braço de Jin no cotovelo. Jin cai no chão e Kenshin diz para ele se preparar para morrer, enquanto vira o fio da espada para ele, afirmando que não tem escolha a não ser voltar a ser um assassino para salvar Kaoru. Kaoru estava preocupada com ele e não quer que o gentil Kenshin mate ninguém de novo. Ela se esforça e grita o nome dele, libertando-se do feitiço de paralisia com o poder do amor. Kenshin para assim que ouve o choro dela e corre pro lado dela, e ela fica feliz por ter conseguido impedi-lo de voltar a ser um assassino. Nesse momento, Jin aparece atrás de Kenshin com sua espada apontada para ele e diz que não esperava que a mulher pudesse se libertar de sua paralisia. Kenshin diz a ele que a luta acabou e ele deveria esperar a polícia prendê-lo. Jin responde que não vai ser preso. Kenshin pega sua espada para atacá-lo, mas então Jin de repente se apunhala. Ele diz ao chocado Kenshin que essa é a consequência de suas ações. Ele afirma que estava trabalhando para o governo imperialista e matando as pessoas que ele não queria no poder. Ele diz a Kenshin que ninguém pode escapar do caminho do derramamento de sangue depois que começa a trilhá-lo. No entanto, um assassino não tem o direito de escolher seu alvo, e ele cometeu o erro de desafiar Kenshin, o que foi a razão de sua queda. Jin sorri para Kenshin, dizendo que um assassinato é apenas um assassinato até que ele morra, e afirma que ele será o mesmo. Ele diz que o observará da beira do inferno e verá quanto tempo ele consegue fingir ser um espadachim errante. Jin morre com isso, e Kenshin decide deixar o resto para a polícia enquanto volta para casa com Kaoru. Ela o agradece por salvar sua vida, mas ele a agradece por impedi-lo de matar Jin. Kenshin devolve a fita a ela, como prometido, mas está manchada de sangue e Kaoru o persegue furiosamente.
Depois disso, eles voltam pro dojo e Kenshin continua pensando nas palavras de Jin. Ele quer dizer a eles para continuarem o observando do inferno. Mesmo que sua verdadeira natureza seja a de um assassino, ele jura contê-la por toda a vida e ser apenas um espadachim errante que não mata ninguém. A vida rotineira deles recomeça, e um dia Kaoru descobre com Yahiko que Kenshin e Sano saíram para jogar. Sano praticamente forçou Kenshin a ir com ele para que pudesse usar suas habilidades de observação aguçadas para prever os resultados dos dados, e Kenshin faz a previsão correta todas as vezes. Enquanto Sano se diverte enganando os amigos, ele descobre que um deles teve uma overdose de drogas. Ele fica furioso com todo o negócio de drogas, mas então, de repente, uma mulher fugindo de seus perseguidores entra correndo no prédio deles. Ela vê Kenshin carregando uma espada e imediatamente se agarra a ele, percebendo que ele é a chave aqui. Ela pede para ele salvá-la de uns homens maus que chegaram para levá-la no exato mesmo momento. Sano já estava irritado com as drogas, e ele socou os dois homens na cara pedindo para eles sumirem. Os homens o ameaçam, dizendo que são do exército particular do maior empresário da área e que ele não deveria fazer inimigos com ele. Sano não se importa e esmaga o rosto dele, mas seus amigos ficam chocados ao ouvir que os homens trabalham para o magnata Kanryu, conhecido por seus negócios obscuros e grande influência. Kenshin pergunta à mulher se ela é namorada de Kanryu, mas ela responde que não tem nenhuma ligação com ele. Nesse momento, uma voz trêmula a chama de Megumi e diz que não é bom mentir. Todos ficam chocados ao ver que a voz vinha de um homem parecido com um Goblin que havia entrado sorrateiramente no quarto sem que ninguém percebesse. Megumi o confronta, dizendo que não é mulher de Kanryu e que vai escapar do controle dele, mas Goblin ri, dizendo que não é possível. Dois homens o confrontam, mas ele atira balas perfurantes neles com os dedos e os fere. Em seguida, ele está prestes a atirar em Megumi, mas Kenshin vira o tapete para fornecer cobertura e bloqueia as balas com sua bainha. Goblin está prestes a atacar novamente, mas Kenshin e Sano o nocauteiam antes disso. Megumi fica impressionada com a força deles, especialmente a de Kenshin, e pede para eles a protegerem de Kanryu, prometendo pagá-los em dinheiro ou em serviços. Sano agarra a mão dela furiosamente, pedindo para ela explicar tudo em detalhes, já que dois de seus amigos se feriram por causa dela. Ela puxa a mão e alguns pacotes caem de suas mangas. Um homem os identifica como as drogas que estavam ganhando popularidade no mercado. Enquanto isso, Kaoru se pergunta por que Kenshin ainda não voltou, e Yahiko diz que ele pode estar ganhando muito ou perdendo tudo. Ele sugere que talvez ele volte só de cueca depois de perder, e Kaoru cora ao imaginar isso. Nesse momento ela ouve a voz de Kenshin e corre para fora para cumprimentá-lo, mas fica boquiaberta ao ver uma mulher desconhecida com ele. Kenshin está prestes a explicar a situação para Kaoru, mas Sano o cala e diz que eles ganharam Megumi no jogo. Ele pede a Kenshin para esconder a verdade porque não quer que Yahiko e Kaoru se envolvam no caso das drogas, e Kenshin não tem escolha a não ser aceitar a sugestão, então ele apoia a declaração de Sano sobre ganhar Megumi. Isso lhe rende um soco na cara, já que Kaoru diz que nunca pensou que ele se rebaixaria tanto. Kaoru então pede para Megumi voltar, prometendo ensinar boas maneiras aos dois homens, mas ela se agarra a Kenshin, dizendo que não tem intenção de deixá-lo nunca. Yahiko elogia Kenshin dizendo que ele é seu modelo em mais um aspecto agora, e ele também leva um tapa da Kaoru. Ela tenta convencer Megumi a ir embora, mas ela a provoca dizendo que pode satisfazer Kenshin mais do que ela, e é expulsa do dojo junto com os dois homens. Kenshin e Sano dizem que é tudo culpa da Megumi, e pedem para ela explicar suas ligações com as drogas, mas ela usa a carta da mulher e diz que é informação particular que não compartilhará com homens em quem não confia. Nesse momento, um dos amigos de Sano vem correndo e conta a ele sobre um terrível acidente. Os dois homens que estavam perseguindo Megumi antes foram encontrados mortos à beira do rio. Megumi afirma que eles eram inúteis, então Kanryu os removeu. Kenshin olha em volta e encontra o Goblin, um sujeito alto e misterioso que emana uma aura forte, e um homem com cara de cavalo e óculos. Megumi diz que o cara de cavalo é Kanryu, e o cara alto é o líder recém-contratado de seu segundo grupo de guardas. Ela diz que ele é um ninja gênio, Oishi, que lidera a infame brigada ninja conhecida como Oniwabanshu. Kenshin percebe que os oponentes que enfrentam são perigosos, e eles não podem deixar Megumi sozinha para se virar, mesmo que ela não possa lhes dizer suas razões. Mais tarde à noite, Kenshin coleta informações sobre o exército inimigo, e Megumi conta tudo sobre os guardas de Kanryu, mas ela acredita que nem mesmo Kenshin será capaz de lidar com os ninjas Oniwabanshu. Enquanto conversam, Kaoru está espiando lá fora, e Sano diz a ela que não é um bom hábito. Kaoru fica constrangida e diz que seu futuro marido pode ser roubado desse jeito, mas Sano afaga a cabeça dela, dizendo que nada disso vai acontecer. Ele a assegura que Kenshin está dando tanto tempo à mulher apenas porque ela precisa de ajuda, e Kenshin é bondoso demais para recusá-la. Nesse momento, Kenshin sai e entrega a Sano a lista de inimigos, dizendo que os ninjas já devem ter descoberto sobre o dojo, e podem atacar a qualquer momento. Ele promete proteger Kaoru, ao contrário da última vez, e ela fica vermelha antes de exigir uma explicação decente quando tudo acabar. De repente, Yahiko surge de debaixo do chão, dizendo que se escondeu ali depois do jantar e ouviu tudo. Ele reclama por ter sido deixado de fora da equipe Kenshin e diz que também lutará ao lado deles. Enquanto Yahiko e Sano brigam, Megumi se lembra que também tinha amigos e família assim no passado.
Nesse momento, uma explosão sacode o portão doji, e todos correm pra fora para descobrir que o irmão mais novo do Card Titan arrombou o portão e está exigindo que Kenshin devolva a Megumi. Sano decide lutar contra Card porque gosta de enfrentar homens maiores que ele, mas Kenshin o avisa para ter cuidado com os truques. Sano avança contra o homem, desvia do primeiro ataque e então lhe dá um golpe forte na barriga. No entanto, Card estava esperando exatamente por isso, e ele inspira como meu professor de yoga, expira e range os dentes para soltar fogo. Sano está sob ataque, mas desvia por pouco, e então Kenshin decide intervir e lidar com o Card Titan em seus truques de circo. Card solta fogo nele, mas Kenshin o corta, para o choque de todos. Enquanto o homem continua atacando-o com bafo de fogo, Kenshin continua cortando-o, e Megumi tenta fugir aproveitando a confusão. Kaoru a impede, pedindo para ela assistir Kenshin lutar, pois ele está fazendo isso apenas para protegê-la. Megumi responde que ele não pode vencer o gigante que cospe fogo, mas Kaoru diz para ela esperar e observar. Cardi fica sem gás logo, e Kenshin ainda está intocado pelo fogo, fazendo Megumi perceber que ele realmente não é um espadachim comum. O homem bebe gasolina para reabastecer um tanque de combustível no estômago. E antes que Kenshin possa impedi-lo, Sano se adianta e declara que pode terminar a luta, porque agora percebeu o truque dele. Card lança seu bafo de fogo de potência máxima, acreditando que ninguém pode desviar, mas Sano corre para dentro do fogo. Ele enfia o punho na boca de Card e puxa a bolsa de combustível de dentro da barriga dele, dizendo que ele não pode vencer agora. Card devolve as palavras a Sano, dizendo que ele não pode vencer com aquele braço machucado, mas Sano mostra que suas pernas ainda estão bem e o nocauteia com um chute. No entanto, Goblin também estava escondido atrás dos arbustos e ele não conseguia digerir mais um fracasso. Ele está prestes a atacar Megumi, mas Kenshin percebe sua sede de sangue primeiro e alerta a todos. Parece tarde demais, pois Goblin atira a bala perfurante nela, mas Yahiko entra no último momento e a bloqueia com o braço. Kaoru estava preocupada com ele e o repreende por ser imprudente, mas Yahiko está determinado a não ser deixado de fora da missão da equipe Kenshin de proteger a mulher. Logo depois de dizer isso, ele desmaia e Goblin ri, dizendo que o garoto não vai durar 1 hora por causa do veneno na bala. Kenshin fica furioso e o ataca, mas alguém usa as técnicas do Naruto e substitui Goblin por um tronco de madeira. Kenshin se vira e vê um homem com uma máscara de demônio e braços marcados que havia chegado do nada e salvado o Goblin dele. Ele percebe que o homem mascarado é forte, e ele decide derrotá-lo também. No entanto, o homem mascarado Hanya declara que não tem intenção de forçar a sorte e vai recuar com seus amigos feridos por enquanto. Kenshin não tem problema com isso, mas quer que Goblin seja deixado para trás para criar o antídoto para o veneno de Yahiko. Anya diz que não tem obrigação de fazer isso, e Kenshin decide forçá-lo a obedecer. Ele o ataca, mas Hanya bloqueia sua espada com o punho de ferro e desequilibra Kenshin antes de socá-lo para longe. Ele então pega seus amigos e foge, dizendo a Kenshin que eles se enfrentarão em breve. Kenshin vai imediatamente até Yahiko, onde os outros estão preocupados sobre como salvá-lo. Ele sugere que eles podem sugar o veneno primeiro, e Kaoru estava prestes a fazer isso quando Megumi a impede, chamando a ideia de mais do que estúpida. Ela diz a Kaoru que não é lugar para amadores e pede para ela deixar o tratamento com ela. Ela analisa os sintomas de Yahiko e decifra qual tipo de veneno foi usado nele. Megumi então pede a Kaoru para ligar para seu médico particular com alguns ingredientes específicos, e o médico consegue tratar Yahiko com o procedimento que ela sugeriu. O médico declara que Yahiko ficará bem em alguns dias, e então acrescenta que quem escreveu os ingredientes para este antídoto deve ter um conhecimento tremendo de medicina japonesa e ocidental. Assim que ele ouve que uma mulher fez isso, seus olhos se arregalam e ele pergunta se a mulher em questão se chama Megumi. Kaoru e Sano ficam surpresos e perguntam como ele a conhece. O médico diz que Megumi pertence a uma das famílias médicas mais proeminentes do Japão. O pai dela era a joia da coroa da família, e ele até estudou no exterior. Mas então a guerra começou e ele foi chamado de volta para servir. Ele morreu na guerra enquanto o resto da família desapareceu, deixando a jovem Megumi completamente sozinha. Ela veio para Tóquio e se tornou assistente de um médico depois disso, mas o médico morreu há 3 anos, e ela está desaparecida desde então. O velho médico quer conhecer uma gênia como ela, mas isso faz Kaoru e Sano perceberem que não veem Megumi há bastante tempo. Megumi estava tentando fugir enquanto todos estavam ocupados, mas Kenshin a parou e perguntou para onde ela estava indo. Ela tenta enrolar, mas Kenshin pede para ela contar a verdade sobre si mesma. Megumi conta a ele sobre sua vida inicial e então pula para o médico para quem ela trabalhava, que acabou trabalhando para Kanryu. Ele era o Walter White de Kanryu e criava drogas para ele, mas um dia ele criou a obra-prima deles, que trouxe tanto lucro que uma fenda começou entre Kanryu e ele. Kanryu matou o médico e a sequestrou porque ela era sua assistente e sabia como fazer aquela droga maldita. Megumi chora, dizendo que só queria viver o suficiente para encontrar sua família trabalhando na área médica, mas quando soube que estava criando uma droga mortal, ela quis morrer. Kenshin a consola, dizendo que ela sofreu sozinha por tempo suficiente e que ele a protegerá agora.
Ele pede para ela ficar aqui. E embora Megumi esteja incerta, Kaoru chega e diz que ela deve permanecer aqui. Kaoru afirma que sabe como é estar sozinha, e é por isso que não pode mandá-la embora. Mas ela impõe uma condição. Megumi não deve tentar dar em cima do Kenshin dela. Logo, Megumi se torna parte da vida deles e cozinha para eles. Kenshin elogia a comida dela em vez da de Kaoru e leva um soco, e Megumi aproveita a chance para dar em cima dele de novo. Enquanto Kaoru briga com ela, Sano chega. Apesar de ouvir sobre o passado trágico de Megumi, ele não tem nenhuma simpatia por uma criminosa como ela, e ainda a culpa pela morte de seu amigo. Ele se recusa a comer qualquer coisa feita pela cozinheira bêbada, dizendo que preferiria a comida de Kaoru à dela. Ele fere os sentimentos de ambas as garotas com uma única declaração, mas Kenshin pede a Megumi para não se importar muito com as palavras de Sano, pois agora ele está confuso e não consegue culpá-la totalmente pela rede de drogas. Mais tarde naquele dia, um velho livreiro aparece enquanto Megumi está lavando roupa, e enquanto ela conversa com ele, ele coloca uma máscara e revela que é Hanya. Ele silencia Megumi pedindo para ela ir com ele, ou ele envenenará o poço de onde todos aqui bebem, e ela não tem escolha a não ser segui-lo. Ela encontra Kanryu que pede para ela voltar para ele. Mas ela diz que preferiria morrer. No entanto, Kanryu ameaça queimar o dojo de Kaoru e matar todos neles se ela se recusar a vir, e Megumi fica horrorizada. Kanryu diz a ela para aceitar seu destino como a garota das drogas porque ela não pode escapar, e ela só consegue entrar em pânico e chorar enquanto ele sai. À noite, Kenshin e amigos encontram a mensagem que Megumi havia deixado, afirmando que estava voltando para sua cidade natal. No entanto, Kenshin sabe que ela não tem mais ninguém em sua cidade natal agora, e os homens de Kanryu a pegaram. Ele se prepara para trazê-la de volta e pede ajuda a Sano, mas ele se recusa a ajudar a garota das drogas. Kenshin diz a ele para cair na real e ser um homem de verdade, perguntando se ele alguma vez olhou nos olhos tristes de Megumi, que ansiavam por família e amigos. Ele declara que ela precisava ser salva, e essa é razão suficiente para ele arriscar a vida por ela. Kenshin parte e Yahiko também quer se juntar a ele. Kaoru o impede, alegando que ele será apenas um peso morto, mas Yahiko declara que deve sua vida a Megumi e fará tudo como um homem para pagar essa dívida. Kaoru não consegue impedi-lo de ir depois disso, e Sano fica envergonhado que até Yahiko parecia mais homem que ele naquele momento. Então ele se junta a Kenshin, dizendo que não vai pensar muito nas razões e vai causar um pouco de confusão. Kenshin e amigos invadem pelo portão principal, espancando guardas e desafiando os soldados particulares de Kanryu. Enquanto isso, Megumi chega a Kanryu, que a recebe de volta e diz para ela começar a cozinhar imediatamente. No entanto, ela afirma que não está ali para cozinhar para ele, mas para matá-lo. Ela saca uma adaga e ataca Kanryu, que fica aterrorizado e recua, mas quando Megumi está prestes a atingir seu coração, a adaga desaparece de sua mão. O ninja gênio Aoshi a pegou, e com sua garantia de segurança, Kanryu descarrega sua frustração espancando Megumi até ela desmaiar. Ele então pede a Aoshi para chamar seus especialistas em tortura para extrair a receita dela, mas ele pede a Kanryu para abrir os ouvidos e ouvir o que estava acontecendo lá fora. Lá fora, Kenshin está derrubando os capangas de Kanryu, em combos de pentakill. E Sano também está causando estragos. Yahiko se esforça, mas mesmo depois que Sano o salva, ele ainda age como se fosse o segundo em comando aqui. Depois que todos os espadachins são derrubados, os atiradores chegam, e Kenshin derruba o primeiro grupo antes que eles puxem o gatilho. O líder deles é deixado e reúne seus homens para atirar em Kenshin novamente, mas Sano joga Yahiko nele e o derruba. Quando o homem se levanta, ele descobre que Yahiko pegou sua arma usando as habilidades de seu trabalho anterior. Yahiko aponta a arma para o homem, que molha as calças e desmaia de medo. Outros atiradores cercam Yahiko, mas Kenshin e Sano o salvam. Kanryu observa incrédulo enquanto seus guardas são todos nocauteados, e ele se pergunta por que Kenshin está indo tão longe por Megumi. No entanto, Aoshi sabe que Kenshin é o lendário Battlesai, e pessoas como ele não precisam de nenhuma razão elaborada para seguir seus ideais. Ele quer enfrentar o lendário espadachim em batalha com sua honra como líder dos ninjas Oniwa Banshu em jogo. Kenshin chega do lado de fora da casa e pede ao aterrorizado Kanryu para devolver Megumi imediatamente. Kanryu está morrendo de medo, mas então ele começa a rir e oferece contratar Kenshin e dar a ele um salário igual ao de um CEO do Google. Kenshin simplesmente pede para ele devolver Megumi, e Aoshi aconselha seu chefe a desistir de comprar seus serviços. Kanryu desiste, mas pede a Kenshin 1 hora, que ele quer para se preparar para o futuro antes de devolver Megumi. Kenshin guarda sua espada na bainha e se afasta, dando a Kanryu a esperança de que ele pode levar seu tempo para torturar Megumi e descobrir a receita dela. No entanto, ele anda até um poste e o corta, enviando-o voando para a janela de Kanryu, enquanto ele exige furiosamente que devolva a garota imediatamente. Kanryu está aterrorizado e diz a Aoshi para lidar com Kenshin, e ele afirma que seus ninjas já tomaram posição. Kanryu o repreende, pedindo para não enviar o inútil Goblin e Card novamente, ou ele não pagará o salário. Isso não agrada a Aoshi, que o agarra pelo colarinho e diz para não insultar seu Groot se ele quiser ser protegido por eles. Ele leva Megumi consigo e a tranca no observatório, onde ela acorda e encontra o mestre ninja à sua frente. Aoshi diz a ela que Kenshin e o grupo estão ali por ela, e ela chora, chamando-os de idiotas sem esperança e perguntando por que eles tiveram que arriscar tudo depois que ela estava pronta para se sacrificar.
Aoshi não responde, mas joga a adaga de volta para ela, dizendo que em 1 hora, Kanryu começará a torturá-la. E ela pode escolher o caminho mais fácil. Ele diz para ela não ter grandes esperanças em Kenshin porque ele vai derrotá-lo. Mas a Kakuakuchi agradece por trazer um inimigo tão forte para ele, e pede para ela usar bem a adaga. Por outro lado, Kenshin entra na mansão e encontra Hanya esperando por ele lá. Ele fica surpreso porque esperava que o ninja mascarado estivesse em um nível de poder mais alto, mas Hanya diz que não importa, pois eles teriam que lutar eventualmente. Hanya avança contra Kenshin e acerta alguns socos com sucesso, e a Riko grita com ele como um fã chato pedindo para ele ler os ataques e desviar deles. Kenshin afirma que está fazendo o possível para ler os movimentos de Hanya, mas seus braços parecem se alongar bem na hora em que ele o atinge. Hanya diz a Kenshin que ele já está sob seu feitiço, e não há como ele derrotá-lo sem quebrá-lo. Kenshin declara que quebrará o feitiço primeiro e assume uma postura estranha, segurando a espada reta em direção ao inimigo. Hanya sabe que a técnica é como uma parede de ferro que oferece grande defesa. Ele provoca Kenshin para criar uma abertura em sua postura, mas Kenshin se tornou uma estátua e nem responde. Hanya acaba se enfurecendo e corre para atacar Kenshin, que percebe seu truque no último momento e desvia do ataque antes de atingir sua cabeça. Kenshin afirma que as listas horizontais nos braços de Hanya os faziam parecer uma polegada mais curtos, e ele usou isso para enganar seu senso de distância. Ele usou sua espada como uma régua para medir o comprimento do braço, e quando o fez, foi fácil derrubá-lo. Hanya se levanta e elogia sua análise enquanto sua máscara se quebra, e todos percebem que seria melhor para todos se ela não tivesse quebrado. Ele parece exatamente com a minha ex sem maquiagem, sem pele, sem lábios e até sem maçãs do rosto. Hanya diz que fez isso consigo mesmo para se tornar um espião que pode usar qualquer rosto com facilidade. Ele recita sua história de vida, dizendo que nasceu em uma terra de pobreza onde matar e roubar eram comuns, mas Aoshi o acolheu e lhe deu uma razão para viver. Hanya declara que jogará sua vida fora por seu chefe, enquanto saca suas garras de Wolverine e ataca Kenshin. Kenshin desvia e bloqueia seus ataques antes que eles avancem um contra o outro para um confronto final. Kenshin sofre alguns ferimentos leves, e um segundo depois, Hanya desmaia enquanto suas garras se estilhaçam. Enquanto isso, Megumi está em seu quarto, ponderando se deveria realmente tirar a própria vida, quando Kanryu bate em sua porta e se desculpa com ela. Ele diz que Aoshi trancou a porta, mas ele quer que Megumi a abra por dentro, para que eles possam fugir e viver uma nova vida, onde possam expiar seus pecados. Megumi diz a Kanryu para pegar suas mentiras e enfiá-las no rabo, e ele começa a xingá-la enquanto chuta a porta dela. Depois disso, Kenshin segue para o próximo cômodo, onde é recebido por uma bola de demolição que quase o esmaga e seus amigos. O levantador de peso que balança a bola de demolição se apresenta como Shiki, o guarda principal do grupo Oniwa Banshu, antes de jogá-la em Kenshin novamente. No entanto, Sano a pega e diz a Kenshin para encontrar Megumi, enquanto ele lida com esse cabeça de músculo. Kenshin leva Yahiko e corre, com Shiki nem tentando impedi-lo. Ele diz a Sano que estava planejando deixar seu chefe pegar o inimigo mais forte, então ele ficará contente em lidar com o subordinado do inimigo. Sano grita com ele, dizendo que ele é quem está se contentando com um subordinado. Ele provoca Shiki, pedindo para ele lutar como um homem usando apenas os punhos. Shiki puxa a corrente da bola assim que Sano corre para ele, mas ele amarra seus braços com uma ponta da corrente, enquanto seu braço já está amarrado à outra ponta. Shiki declara que eles lutarão assim, soca a barriga de Sano e o joga pra lá e pra cá. Ele pensa que Sano foi nocauteado e diz que ele é muito fraco para desafiá-lo. No entanto, Sano se levanta e diz para ele calar a boca e ser homem. Ele rasga a corrente, pedindo para ele lutar sem truques, e Shiki faz o mesmo. Impressionados com a coragem de seus inimigos, eles tentam dominar um ao outro, e Shiki vence ao colocar Sano contra a parede e sacudir seu cérebro com uma cabeçada. No entanto, ele fica impressionado com sua força, e oferece a ele para deixar Kenshin e se juntar aos Oniwa Banshu. Ele diz que já foi um espião para o exército imperialista, mas foi pego por Aoshi, que não o matou e pediu para ele servir sob seu comando. Ele prometeu torná-lo invencível usando a receita secreta do suco muscular de seu clã, e Shiki aceitou a oferta. Ele continua elogiando seu chefe, dizendo que se ele tivesse lutado na Guerra da Revolução, ele seria coroado o mais forte em vez de Kenshin. Sano responde que todos os ninjas Oniwa Banshu podem ser fortes, mas estão muito embriagados pelo poder. Ele declara que Kenshin é diferente, e ele inspira todos que se reúnem ao seu redor a encontrar sua força. Shiki o soca e Sano bloqueia, dizendo que Kenshin é mais forte que Aoshi porque ele não usa sua espada em suas batalhas. Isso enfurece Shiki, que lança uma saraivada de cabeçadas em Sano e esmaga sua cabeça. No entanto, Sano diz para ele não ficar muito confiante enquanto esmaga suas mãos e então o manda voando com um soco antes de fazê-lo cair no chão. Shiki é nocauteado e Sano diz para ele lutar contra Kenshin se ele tiver uma chance, e então ele saberá o que é a verdadeira força. Ele se afasta, mas perde a consciência por causa das lesões cerebrais. Enquanto isso, Kenshin e Aoshi finalmente ficam cara a cara, e Kenshin pergunta a ele a localização de Megumi. Aoshi diz que só lhe dará a resposta se ele puder derrotá-lo, e Kenshin percebe que não será fácil.
Yahiko diz que a espada de Aoshi é muito curta e inútil, assim como sua outra espada, mas ele simplesmente diz pra ele ficar longe. Kenshin concorda com sua opinião e diz a Yahiko pra voltar antes de dizer a ele que a espada de Aoshi pode ser curta, mas é a melhor escolha para defesa e batalhas longas. Ele afirma que não pode ser muito ofensivo com ele, mas Aoshi é quem ataca primeiro. Kenshin bloqueia sua espada, mas é chutado pra longe, e então Aoshi lança uma saraivada de socos pra mandá-lo pelos ares. Kenshin fica surpreso e percebe que a verdadeira força de Aoshi não é sua esgrima, mas suas artes marciais ninja. Enquanto eles continuam lutando, Kenshin continua levando socos no corpo e começa a perder HP rapidamente. Aoshi diz que odeia imperialistas e ele matará Kenshin porque ele é o mais forte deles. Kenshin pergunta se ele luta por vingança por seu Shogun, mas Aoshi diz que o Shogun era um covarde que abandonou seus soldados e assinou um tratado de paz. Ele não tem pena daquele homem. Em vez disso, ele lamenta que os Oniwa Banshu não puderam lutar na Guerra da Revolução. Ele declara que se eles tivessem lutado, o Shogun teria vencido. Os ninjas teriam queimado a cidade e matado os oficiais imperiais no caos que se seguiu, garantindo que a revolução falhasse. Aoshi diz que não lutar fere seu orgulho, e agora ele provará sua superioridade derrotando o lendário Batosai. Kenshin responde que na guerra, nenhum lado poderia ser considerado completamente certo ou errado, mas ele acredita que Aoshi estaria errado, não importa por qual lado ele lutasse. Ele considera sua ideia de queimar uma cidade para vencer a guerra superficial e diz que ele não tem ideais além de sua fria competitividade. Kenshin jura detê-lo como um revolucionário e um guerreiro. Ele se move na velocidade da luz e ataca Aoshi, que bloqueia seus ataques rápidos e então o soca para longe. Kenshin está no chão, e Yahiko grita para ele se levantar. Kenshin simplesmente diz para ele não se preocupar porque ele já encontrou uma maneira de superar a defesa de Aoshi. Aoshi diz para ele mostrar o que tem e eles se chocam novamente. Dessa vez, Kenshin segura a espada pela lâmina, desequilibrando Ashi e acertando seu pescoço. Ele percebeu que Ashi controlava o alcance do oponente pela diferença no comprimento das espadas, mas se Kenshin encurta a sua, ele perde a vantagem, né? Eitoshi fica impressionado com o julgamento e a coragem dele de segurar a espada pela base, mesmo não sendo a parte mais afiada. Ele acredita que essa crueldade é a verdadeira essência de um assassino, e decide mostrar a Kenshin a verdadeira essência de um ninja, pra valer. Ele balança e ataca Kenshin lentamente. Kenshin bloqueia, mas Oishi some e reaparece atrás dele. Seu movimento é tão rápido e imprevisível que Kenshin só vê ilusões, e quando tenta atacar, só consegue cortar as imagens residuais, tipo um fantasma. Nesse instante, Oishi o ataca de cima, e Kenshin leva o golpe sem chance de bloquear. Ele cai no chão enquanto Ashi diz que sua dança ilusória de espadas é um movimento invencível que nunca, jamais, falhou. Yahiko não acredita e Ashi manda ele ir para casa, pois a batalha acabou. O garoto se recusa e saca sua espada de madeira, dizendo que lutará por Kenshin agora. Ashi diz que seria o mesmo matar alguém do seu tipo, mas Kenshin de repente fala, dizendo que não deixará Yahiko morrer, e ele também não morrerá ali. De jeito nenhum. Ele se levanta e sua bainha quebra, fazendo Ashi perceber que Kenshin a usou no impacto para reduzir o dano. Ele reconhece Kenshin como o mais forte e declara que vai matá-lo para tomar esse título, custe o que custar. Ele usa a dança da espada de novo, certo de que a vitória será sua, mas Kenshin bloqueia o ataque puramente por instinto. Antes que ele possa processar, Kenshin está atrás dele, mas Ashi consegue desarmá-lo num piscar de olhos. Ele o ataca, mas Kenshin pega a espada entre as palmas, dizendo que não se importa nem um pouco com o título de homem mais forte, e se Ashi o quer, pode tê-lo 1000 vezes. Kenshin diz que proteger seus amigos é muito mais importante do que qualquer outra coisa neste momento. Ele agarra a lâmina da espada com força, e atinge o pescoço de Ashi com o cabo. O ninja cospe sangue, mas soca Kenshin numa tentativa desesperada de não perder. Yahiko corre até Kenshin, que diz estar bem e que a luta acabou, já que Ashi perdeu a consciência pelo golpe no pescoço. Kenshin então agradece Yahiko pelas palavras de encorajamento, mas Ashi acorda apenas 10 segundos depois de ser nocauteado. Ele pede a Kenshin para dar o golpe final, mas ele recusa, dizendo que não matará mais ninguém, nunca, jamais. Kenshin então diz que Oishi deve ter recebido muitas ofertas de emprego do governo após a Revolução e pergunta por que não as aceitou. Ele responde que teve todo tipo de trabalho, mas eram só para ele, e ninguém do seu circo conseguiu sequer um único bico. Ele não queria deixar seus homens para trás e traí-los aceitando um emprego, então ficou ao lado deles e trabalhou como freelancer. Nos 10 anos pós-guerra, ajudou a maioria dos seus subordinados a encontrar novas vidas, e agora só restam 4, coitados. Ele queria derrotar Kenshin por eles, para poder pegar o título de homem mais forte e dar aos seus homens algo de que se orgulhar. Nisso, Kanryu entra na sala, dizendo que veio resolver as coisas pessoalmente com sua metralhadora Gatling, direto da América. Ashi, Yahiko e Kenshin ficam chocados ao ver o que Kanryu declara como a arma definitiva e atira neles. Os tiros surpreendem Megumi e também acordam Sano. Raina vem até ele e diz que não tem intenção de lutar agora, pois aceitou sua derrota, de verdade.
Ele está mais preocupado com seu mestre agora e quer ir verificar como ele está. Ele acorda Shiki e em outra sala, Goblin e Card também decidem entrar em ação depois de ouvir os tiros, sem perder tempo. Enquanto isso, Kenshin e Ashi desviam da chuva de balas e perguntam a Kanryu por que ele está fazendo isso. Ashi é atingido e enquanto cai de joelhos, Kanryu faz uma pausa para fumar e diz que agora vai para o comércio de armas e que isso será o produto que ele vai vender. Ele ri, dizendo que ficará rico como o Tony Stark vendendo armas, e Kenshin fica furioso, perguntando quantas vidas ele terá que arruinar antes que sua ganância seja saciada. Kanryu simplesmente zomba, dizendo que nem um assassino, nem um ninja são páreo para o poder do dinheiro de jeito nenhum. Ele faz um discurso de 3 minutos sobre por que o dinheiro é o maior poder do mundo antes de se preparar para atirar de novo. No entanto, nesse exato momento, Sano, Shiki e Hanya chegam, e Shiki corre para cobrir seu chefe ferido, sem pensar 2 vezes. Kenshin corre na direção oposta, e Kanryu fica confuso sobre em quem atirar. Ele escolhe acabar com Aoshi primeiro, mas Shiki se joga na frente das balas para protegê-lo sem hesitar. Ele está crivado de buracos de bala, e todos ficam horrorizados enquanto ele cai de joelhos. Shiki diz a Aoshi que está bem satisfeito com a vida que viveu e a morte que escolheu. Ele está feliz em usar seus músculos invencíveis para proteger seu chefe, mas então perde o último pingo de HP e morre, infelizmente. Kanryu estava prestes a atirar e atirar de novo, mas Card corre até ele e diz que se atirar, o óleo em sua barriga vai pegar fogo e queimá-lo. Kanryu decide atirar na cabeça dele, mas enquanto Card desaba, ele deixa o resto para Goblin, que está escondido no barril em suas costas. Goblin sai do barril e atira sua bala perfurante em Kanryu, que abre fogo, desviando a broca e derrubando Goblin. Com seus últimos suspiros, Goblin e Card pedem desculpas a Oishi, dizendo que foram os mais inúteis de seus subordinados até o fim, deixando-o de coração partido, coitado. Hanyu pergunta a Kenshin quanto tempo ele precisa para pegar sua espada e derrubar Kanryu, e ele responde que precisa de 10 segundos. Hanyu diz que não pode prometer 10 segundos, mas vai distrair Kanryu o máximo que puder para dar uma chance a ele, com certeza. Ele pede a Kenshin para salvar seu mestre e então corre em direção a Kanryu, lembrando dos momentos felizes que passou com seu mestre e amigos. Kanryu o derruba a tiros, e Ashi fica completamente devastado, sem chão. Seu sacrifício não foi em vão, pois Kenshin pegou sua espada. Ele está furioso, enquanto Kanryu diz que foi uma tática astuta enviar um cara feio para servir de escudo de carne, mas todos esses truques são inúteis diante da Gatling, não é mesmo? Ele atira em Kenshin só para perceber que ficou sem balas, e se dá conta de que está ferrado agora. Kenshin caminha até ele e diz ao Kanryu em pânico para pedir seu dinheiro para salvá-lo. Ele o joga contra a parede e o nocauteia, mantendo seu voto de não matar, mesmo cheio de raiva, o que é impressionante. Depois disso, Kenshin diz aos amigos que devem começar a procurar por Megumi e deixar Ashi sozinho para lamentar seus amigos. Enquanto saem, Sano olha para Ashi, que foi forte o suficiente para ferir Kenshin, e se pergunta se ele tem força suficiente para suportar a perda de todos os seus homens, de verdade. Kenshin e amigos logo encontram o quarto onde Megumi está e arrombam a porta. Eles dizem que ela está segura agora, mas ela apenas se desculpa, dizendo que os arrastou para o perigo por causa de suas ações egoístas, infelizmente. Ela saca sua adaga e aponta para si mesma, dizendo que vai acabar com a vida porque não tem chance de expiar seus pecados. Ela tenta se esfaquear e sangue jorra, mas não é o dela. Sano a impediu no último momento antes de repreendê-la por deixar os esforços de Kenshin e Yahiko irem pro lixo assim. Megumi chora, dizendo que é injusto ela ser perdoada. Nisso eles ouvem o apito da polícia e decidem escapar antes de serem pegos. Sano tenta puxar Megumi, mas ela resiste e, em vez disso, vai até Kenshin sem pensar. Ela o agradece por tudo e lhe dá remédio para estancar o sangramento. Ela decide se entregar à polícia, mesmo sabendo que a pena por fabricar drogas é a morte. Ela chega ao capitão da polícia e Kanryu afirma que ela é quem fez todas as drogas, sem exceção. Megumi está prestes a concordar com o que ele disse, quando de repente Kenshin aparece atrás dela e cala sua boca. Ele diz que ela é apenas uma médica sequestrada por Kanryu, que a forçou a fazer a droga. Kenshin faz seus amigos testemunharem a seu favor, e enquanto o fazem, o capitão da polícia permite que eles fiquem com a custódia de Megumi por enquanto, apesar de Kanryu gritar constantemente para prendê-la, sem parar. Depois disso, Megumi pergunta a Kenshin quem diabos ele é, e ele diz que é o retalhador Battousai. Ele matou muitas pessoas, e mesmo que tente espiar com sua morte, não ajudará ninguém. Então ele vive para usar sua espada para ajudar os outros e trazer-lhes felicidade, de verdade. Megumi fica atordoada, e então Kenshin pede a ela para se tornar médica e salvar mais pessoas do que ela prejudicou, como sua expiação. Depois disso, Kenshin pergunta ao capitão da polícia sobre Ashi, mas ele não viu ninguém parecido, nem sinal. Ele diz que tudo o que encontraram foram 4 cadáveres decapitados, e Kenshin percebe que Ashi escapou usando uma passagem secreta. Eles encontram a saída da passagem e veem Ashi segurando as cabeças de seus 4 subordinados. Que horror! Todos ficam horrorizados com a cena, e Sano o confronta dizendo que não é culpa dele e que seus subordinados morreram para que ele pudesse viver. Essas palavras não têm efeito, então Kenshin diz ao Ishii para vir lutar com ele de novo, e ganhar o título de mais forte, derrotando-o, se puder.
Ele pede ao ninja para colocar esse título nos túmulos de seus homens, e ele aceita o desafio enquanto foge. Com isso, Kenshin e amigos voltam para casa, onde Kaoru o espera ansiosamente. Ela nota Kenshin coberto de ferimentos, mas ele diz que os dedos dela também estão cheios de cortes, já que ela se esforçou muito para cozinhar uma boa comida para eles, não é? Kaoru não deixa Yahiko e Sano tirar um cochilo primeiro, e os arrasta para comer. Megumi e Kenshin se juntam a eles com prazer, e apesar de parecer boa, a comida da Kaoru ainda tem um gosto terrível, como sempre, né? Mais tarde, Megumi sai, agradecendo Kenshin e Kaoru por ajudá-la e até a indicando para ser assistente médica deles. Antes de ir, Megumi diz a Kenshin para procurá-la se um dia ele enjoar da Kaoru. Mas ele é lerdo que nem uma porta e não entende o que ela está oferecendo, coitado. Sano diz a Megumi para não provocar tanto a vaca simplória e ela pede para ele não ser tão ciumento. Ela diz a Sano para se tornar um homem de verdade como Kenshin e aí talvez ela possa sair com ele, mas ele recusa por oferta na hora, sem pensar duas vezes. Logo, Yahiko retoma seu treinamento, pensando se um dia poderá ser tão forte quanto Kenshin e se tornar o herdeiro do estilo de espada da Kaoru. Ele continua fugindo do dojo sem avisar ninguém, e Kenshin tem certeza de que ele está praticando suas habilidades com a espada em segredo por aí. Tanto Kaoru quanto Sano discordam dele, dizendo que ou ele está vadiando ou saindo com alguma garota. Enquanto Kaoru e Sano discutem sobre quem está certo, Yahiko chega e diz que os dois estão errados, para variar. Kenshin pergunta onde ele foi depois de faltar ao treino, e ele responde que pratica regularmente, então não era da conta de ninguém perguntar onde ele foi. Alguns dias depois, enquanto Yahiko foge do dojo de novo, Kenshin e os outros o seguem para descobrir onde ele está indo, curiosos. Eles o seguem até o restaurante de sempre, e Kaoru, toda convencida, diz que estava certa sobre Yahiko ter fugido para comer e relaxar. Eles entram no restaurante, mas o garoto não está em lugar nenhum. Então, descobrem com a anfitriã que Yahiko estava trabalhando meio período ali, que surpresa. Ela diz que ele pediu trabalho de repente um dia e pediu pra ela não contar a ninguém. Yahiko se pergunta por que ele faria isso, e Sano acha que é por causa da ajudante fofa chamada Tsubami. Mas a anfitriã diz que não pode ser, porque ela começou a trabalhar ali depois de Yahiko, veja bem. A garota desajeitada tropeça carregando sacos de arroz, e Yahiko os pega pra ela depois de repreendê-la por ser chorona, dizendo que o peso extra o ajudará a treinar a parte inferior do corpo. Enquanto Kenshin e amigos se sentam pra comer, eles se perguntam qual é a verdadeira motivação do garoto pra trabalhar ali, afinal. Nisso, Tsubami vem pegar pedidos de alguns clientes, mas fica apavorada com o grupo barra pesada que vê. O líder do grupo diz que não há como cumprimentar o mestre dela e pede pra ela segui-lo. Enquanto isso, Yahiko estava fazendo uma pausa quando a viu sendo levada, sem poder fazer nada. A garota estava agindo como uma espiã relutante para a gangue de ladrões, e o líder deles, Mikio, pediu para ela entregar os moldes de argila das chaves do restaurante. Ela pede para ele não recorrer ao roubo, porque ele já foi um vassalo do Shogun, um dia. Mikio fica furioso e a esbofeteia, dizendo que ela não tem o direito de dar ordens, sendo apenas uma humilde serva de sua família. Ele diz que não a forçará a trabalhar para ele, mas precisa de dinheiro e matará as pessoas no restaurante para pegá-lo, sem dó nem piedade. A garota está apavorada e prestes a entregar os moldes quando Yahiko a impede, perguntando se ela é idiota de acreditar naquele cara. Ele pula pra frente dizendo que não deixará Mikio se safar com o que está planejando, e Kenshin também chega ali nesse exato momento para ajudar. Os homens de Mikio atacam Yahiko, mas ele os domina com sua espada treinada. Ele tem certeza de que pode vencer com sua esgrima, mas Mikio joga um bastão nos pés dele para fazê-lo tropeçar. Os homens cercam Yahiko e começam a espancá-lo, mas Kenshin simplesmente continua observando, sem fazer nada. Kaoru o repreende perguntando por que ele não está ajudando Yahiko quando ele está em apuros, mas Kenshin a impede de interferir na batalha de Yahiko. Ele diz que o garoto nunca ficará mais forte se for sempre protegido pelos outros, e ele insiste para Kaoru deixá-lo ir até o fim, por si só. Yahiko está sendo espancado, e a garota não aguenta ver, então ela entrega os moldes das chaves a Mikio e ele manda seus homens recuarem. Tsubami chora enquanto se desculpa por tê-lo arrastado para isso, mas Yahiko diz que ela não o arrastou para nada, ele decidiu se intrometer por conta própria, de verdade. Ele diz pra ela não se preocupar, porque ele vai impedir os bandidos de invadir a loja a qualquer custo. Ele se afasta, determinado a não aceitar uma ajuda de Kenshin e dos outros, porque essa é a batalha dele. No dia seguinte, Yahiko cria uma ferramenta de treino pra simular lutar contra muitos inimigos de uma vez. Mas Kaoru diz que não vai ajudar em nada, de jeito nenhum. Yahiko fica irritado e corre até Kenshin, pedindo pra ele ensinar uma técnica pra lutar contra muitos caras de uma vez. Kenshin lhe conta um truque antigo. Fingir fugir dos inimigos e depois derrotá-los um por um enquanto tentam alcançá-lo é bem esperto. Yahiko fica feliz em ouvir isso, mas Kenshin diz que será preciso uma força tremenda nas pernas e muita resistência para conseguir. Kaoru também chega e diz a ele que, quando ele empunha sua espada pelo bem de outra pessoa, ele não tem permissão para perder de jeito nenhum, em hipótese alguma. Na noite seguinte, Mikio e seus homens estão prestes a invadir o restaurante quando Yahiko aparece do nada e foge com as chaves reservas deles. Eles o perseguem e o encurralam num beco estreito. Acham que será fácil derrotá-lo, mas Yahiko os atraiu para cá de propósito para transformar a batalha numa situação de 1 contra 1, bem pensado. Dois atacantes não conseguem atravessar a rua de uma vez, e Yahiko os derruba facilmente, e quando vem um por um, não são problema para ele. Mikio percebe o plano e diz aos seus homens para cansarem o garoto, a todo custo.
Mas então, de repente, Kenshin e Sano chegam ao local e assustam os capangas com apenas um olhar. Eles se escondem antes que Yahiko possa vê-los, e agora o garoto pode lutar contra o chefe dos ladrões em paz, sem interrupções. Mikio saca uma espada de verdade e ataca Yahiko, que consegue ver seus ataques e reagir a eles. Ele empurra o cara pra trás e o mantém na defensiva. Enquanto isso, Tsubame também estava espreitando, esperando salvar Yahiko de Mikio, mas Kaoru a encontra e diz que ela não pode parar o homem, de jeito nenhum. Ela pede pra ela confiar em Yahiko e ter mais fé em si mesma pra recusar fazer qualquer coisa suja pra Mikio, mesmo que sua família tenha servido a dele por gerações. Mikio está ficando frustrado e mira nos pés de Yahiko, e ele consegue levantar apenas uma perna, com dificuldade. No entanto, com Tsubame o encorajando, ele percebe que não pode perder ou ela sofrerá, e ele pisa na espada de Mikio pra pará-lo, e então o nocauteia. Depois disso, Yahiko chama Kaoru e os outros, perguntando por que eles estavam o seguindo, afinal de contas. A resposta é óbvia, e enquanto todos se reúnem, Tsubame e Coral agradecem Yahiko por salvá-la e promete ser uma garota forte de agora em diante. Kaoru a acompanha até em casa. E então Sano diz que é hora de Yahiko explicar por que ele está trabalhando em empregos de meio período, sem mais delongas. Yahiko diz que quer comprar uma espada cega como a de Kenshin, para poder vencer lutas sem machucar ninguém quando for forte o suficiente. Ele está apenas trabalhando para economizar dinheiro para isso, e Sano começa a rir da ideia infantil dele, achando graça. Yahiko fica frustrado com Sano e diz que é por isso que ele manteve segredo, mas Kenshin calmamente diz a ele que sua espada Sakabatu, como a dele, custa muito caro. Logo, Kaoru está prestes a ir treinar num dojo próximo e pede a Kenshin para acompanhá-la, pois o mestre quer conhecê-lo pessoalmente. Kenshin diz que vai passar, mas quando ameaçado com a tarefa esmagadora de fazer compras de supermercado, ele concorda em ir com ela. Eles vão ao dojo Makoto, onde todos os homens param o treino assim que veem Kaoru entrar no salão, impressionados. O professor deles diz para pararem de ser gatinhos e voltarem a praticar enquanto ele se aproxima para dar as boas-vindas a Kenshin e Kaoru. A atmosfera fica tensa quando os alunos dizem como o mestre Meikawa queria testar suas habilidades contra Kenshin uma vez. Mas Kenshin não tem intenção de lutar com ele e decide descansar num canto, bem tranquilo. Kaoru nunca tinha ouvido falar das verdadeiras intenções de Meikawa, e ele se desculpa por não ter contado antes. Ele a assegura que não quer mais lutar contra Kenshin, pois pode facilmente perceber o quão forte ele é. Logo, Kaoru começa a treinar com os alunos, e Meikawa se senta ao lado de Kenshin, dizendo que a maioria dos alunos está ali só pra ver a Kaoru, na verdade. Ele se sente lamentável por ter a filha de seu amigo morto, atraindo a multidão para o seu dojo, e fala sobre como a esgrima está caminhando para a extinção por causa da modernização. Ele comenta como haveria guerreiros fortes desafiando os dojos dia após dia, quando de repente as portas se abrem e um homem gigante entra, sem pedir licença. Os alunos tentam impedi-lo de usar sapatos dentro do dojo, mas ele os afasta como formigas, e vai até Meikawa para desafiá-lo para um duelo. O homem tira o chapéu e se apresenta como Haiju, um homem preocupado com o futuro da esgrima, de verdade. Meikawa vê que o homem é de fato um forte desafiante e aceita lutar com ele em melhor de 3 rounds. Nisso, Yuta, aluno de Haiju, vem correndo com suas espadas e pergunta ao mestre que tipo de espada ele está usando para este desafio curioso. Haiju diz que o mestre aqui quer usar espadas de bambu e Yuta ri, chamando-o de frouxo. Yahiko o chuta enquanto manda ele calar a boca e eles entram numa discussão acalorada. Haiju manda Yuta calar a boca e então pega emprestada uma espada de bambu do dojo, alegando que só usa espadas de verdade, sempre. O duelo começa com Kaoru atuando como árbitra. Meikawa exibe seu espírito de luta, mas Haiju é muito mais rápido e esmaga seu ombro antes de desferir um golpe final na cabeça. Todos estão preocupados com o mestre e Kaoru quer chamar o médico, mas Meikawa se levanta dizendo que o duelo ainda não acabou, de jeito nenhum. Ele ataca Haiju, mas é nocauteado. Haiju o agarra e mira para esfaquear sua garganta com o bambu quebrado, mesmo enquanto Kaoru diz que a luta acabou. Kenshin o impede de tirar a vida do velho, mas Haiju diz que quem perde numa luta de espadas não tem o direito de viver, de forma alguma. Ele declara que o velho foi um tolo e um covarde por lutar com uma espada de bambu em primeiro lugar. Haiju então desafia Kenshin com espadas de verdade, porque ouviu falar de sua força, mas Kenshin se recusa a usar sua espada como uma exibição de força, de jeito nenhum. Haiju muda sua tática e diz a Yuta para pegar a placa deste dojo e queimá-la porque o mestre já perdeu. Nenhum dos alunos se levanta para desafiá-lo, então Kaoru aceita o desafio dele para salvar o nome do dojo, com toda a coragem. Kenshin não tem escolha, aceita o desafio de Haiju para salvar Kaoru, mas ainda recusa espadas de verdade. Haiju diz que tudo bem usar a de madeira, e o primeiro a marcar um ponto vence. Kaoru avisa Kenshin para ter cuidado com a velocidade do oponente, mas ele diz que tá tudo bem. O duelo começa, Haiju ataca primeiro, forçando Kenshin a só desviar, mas ele faz isso de propósito para empatar e Haiju voltar de mãos abanando. Ele saca o plano e usa seu ataque secreto, tão rápido que a espada some por um instante. Kenshin faz a escolha certa ao desviar, pois sua espada é partida em duas, e até o chão é cortado pelo golpe de Haiju. Contudo, ele fica satisfeito e sai do dojo depois de saber o nome de Kenshin. Yuto provoca Yahiko dizendo que o mestre dele é mais forte, e Yahiko responde que Kenshin nem mostrou metade da força.
Eles discutem de novo, prontos para acertar as contas num duelo de verdade um dia. Depois, Kenshin e os outros inspecionam o corte no chão e ele percebe que foi feito por algo mais afiado que uma lâmina real, e se pergunta quem é Heiju. No dia seguinte, Kenshin conta a Asano sobre o incidente enquanto tenta entender Haiju. Nisso, uma carruagem para em frente ao portão e um mordomo entrega a Kenshin um convite de Haiju, pedindo para ele ir encontrá-lo. Eles pegam a carruagem e chegam à casa do bilionário, que é o pai do Yuta. Ele leva Kenshin até Haiju, deixando o filho encarregado dos outros convidados. Kenshin encontra Haiju numa ponte, mas seus amigos também se infiltraram, amordaçando e amarrando Yuta numa árvore. Haiju conversa com Kenshin sobre a esgrima sem vergonha desta era e declara seus planos de erradicar todos os estilos fracos do Japão, e então liderar os espadachins com seu estilo para que voltem à glória. Ele pede para Kenshin se juntar a ele, pois é um verdadeiro mestre. Mas Kenshin entendeu que Haiju também usa um estilo antigo, e diz que todos os estilos antigos focam só em matar. Ele não quer ser amigo de quem promove violência sem necessidade, e prefere que a esgrima morra a tornar o mundo um lugar cruel. Haiju saca a espada dizendo a Kenshin que se não é amigo, é inimigo a partir de agora. Ele ataca Kenshin com seu golpe Izuna e destrói a ponte. Kenshin desvia dos ataques e é encurralado enquanto Haiju corta uma árvore com um único golpe rápido. Ele declara que aprendeu esse ataque secreto sozinho, lendo textos antigos e se tornando invencível. Haiju até fatia uma rocha ao meio, mas Kenshin contra-ataca sacando sua espada, que estilhaça a lâmina dele. Ele exibe sua Sakabatou, dizendo que é a prova de que não usará mais espadas que matam pessoas. Haiju decide recuar por enquanto, mas ainda vê Kenshin como inimigo. Kaoru e os outros ficam aliviados e planejam voltar ao dojo, mas quase esquecem de soltar Yuta. Ele está furioso, mas Yahiko diz que se ele tem coragem, que pare de seguir o grandão e venha ao dojo deles para desafiá-lo, mas com uma espada de bambu. Yuta aparece para desafiar Yahiko ao amanhecer, dizendo que nunca especificou a hora. Eles tomam suas posições, mas aí todo mundo nota que Yuta nem sabe segurar uma espada, porque ninguém nunca o ensinou. Ele fica envergonhado, mas quando Kenshin pergunta por que Haiju não o ensina, ele responde que o mestre está ocupado esmagando outros estilos pelo futuro da esgrima, e não quer incomodá-lo. Kaoru sente pena do garoto e decide ensiná-lo o básico, já que ele já está ali, e Yahiko fica com ciúmes. Mais tarde, Kenshin prepara bolinhos de arroz para todos e conversa com Yuta, que revela querer ficar mais forte para envergonhar o pai. Ele diz que o pai abandonou o caminho samurai e vendia espadas a estrangeiros, e ele quer ser um verdadeiro samurai para mostrar que o pai é um covarde. Kenshin percebe que Yuta é tão orgulhoso quanto Yahiko, mas seu orgulho o leva para outra direção. Kaoru também ouviu tudo, e diz a Yuta que, seja qual for seu objetivo, ela percebe que ele realmente quer aprender esgrima. Ela pede para ele aprender com ela, e apesar das objeções de Yahiko, Yuta aceita a oferta. Ele então vai até Haiju pedir permissão para ter outro professor, e Haiju permite, mas pede para ele coletar informações sobre Kenshin. Yuta fica chocado ao saber que Kenshin só ajuda nas tarefas domésticas. No entanto, sua rivalidade com Yahiko se intensifica com o tempo, e ele logo revela ter um potencial para esgrima maior do que todos pensavam. Logo, Kaoru leva todos ao restaurante, mas Yahiko está no turno e briga com Yuta lá também. Depois que se acalmam, Kaoru pede para Yuta se juntar como aluno permanente, e ele recusa educadamente dizendo que, embora treinar com ela seja divertido, ele quer ficar mais forte só com Haiju. Ele os leva ao lugar onde conheceu Haiju. Um dia, a carruagem deles foi atacada, e o pai se curvou aos bandidos, oferecendo o dinheiro que quisessem para poupar suas vidas, mas Yuta se recusou a seguir seus atos covardes. Os bandidos estavam prestes a agredi-lo quando Haiju surgiu do nada e com um único golpe espantou os bandidos. Yuta ficou impressionado com a força dele e decidiu ser seu discípulo naquele exato momento. Ele ainda acredita na força de Haiju e pede para Kenshin lutar com o mestre dele de forma justa quando a hora chegar. Contudo, fica chocado ao notar que seu mestre é quem trapaceia, atacando Kenshin sem aviso. Todos desviam do ataque, e enquanto Yuta pensa que Haiju está só brincando, ele está sério em derrotar Kenshin a qualquer custo. Ele lança uma saraivada de golpes, mas nada acerta, e mesmo quando tenta chutar poeira para cegar Kenshin, é inútil. Kenshin usa seu golpe final e acerta a cabeça de Haiju, e mesmo levando dano, ele se recusa a desistir. Ele decide usar seu ataque supremo, a Foice de Vento, e lança golpes poderosos contra Kenshin, que é forçado a se defender para proteger quem está atrás dele. Contudo, o ataque ainda atinge e fere Yuta, mas Haiju não se importa, dizendo que o Molenga nem era aluno dele. Ele só o mantinha por perto porque o pai é rico e pode financiar seu projeto de restaurar a esgrima, e não se importa de perdê-lo agora.
Yuta fica arrasado, mas Heiju diz que sua prioridade é derrotar Kenshin agora. Ele se posiciona de novo, mas Kenshin o encara friamente, dizendo para ele esperar ali, pois voltará para acertar as contas depois de levar Yuta ao hospital. Eles o levam a Megumi e ao velho, que dizem que, embora a vida do garoto não esteja em perigo, a mão dele foi tão danificada que não poderá mais empunhar uma espada. Yahiko fica furioso ao saber que perdeu seu único rival e pede ao médico para consertá-lo. Mas Megumi se desculpa, dizendo que não é possível. Nisso, ouvem algo cair no quarto e correm para ver que Yuta caiu da cama ao perceber que seu braço direito não se move de jeito nenhum. Ele está arrasado pela traição de Raiju, mas então o médico diz que Kenshin saiu para lutar com ele. Yahiko diz a Yuta para ir com ele para ver Kenshin acertar as contas, pois isso o ajudará a se reerguer. Eles escapam para ver a luta, apesar do aviso do médico, e Kaoru o segue. Enquanto isso, Sano quase desafia Raiju para uma briga, mas então Kenshin chega. Raiju declara que o derrotará desta vez, e o ataca com sua foice de vento, mas Kenshin já sacou o truque. Ele desvia dos ataques, dizendo que pela velocidade da espada, ele cria uma lâmina de vácuo deslocando o ar e a envia ao inimigo. Mas depois de saber disso, a técnica fica inútil. Frustrado por não conseguir acertá-lo, Raiju lança uma saraivada de foices de vento, e Kenshin desvia de todas, mas é atingido pela última. Raiju se alegra, declarando que seu estilo e técnica são invencíveis, mas Kenshin diz que ele é só um espadachim de terceira categoria se fica eufórico por infligir uma ferida tão pequena no inimigo. Kenshin percebe que, apesar de falar de violência e batalhas, Raiju é só um aspirante que nunca matou ninguém. Ele fica furioso por ser tão bem analisado e lança outra saraivada de ataques em Kenshin, que só consegue desviar porque não há como bloquear a foice de vento. Raiju o empurra usando ataques de curto e longo alcance ao mesmo tempo e consegue ferir a perna dele. Ele pensa que a vitória é certa agora que feriu a perna de Kenshin e diz que ele nem pode revidar por causa da diferença de alcance. Ele ataca Kenshin de novo, que nem desvia, e em vez disso contra-ataca usando seu próprio golpe de longo alcance. Ele solta a espada com grande velocidade em direção a Raiju e acerta a cabeça dele com o punho, antes de dobrar o ataque embainhando a espada no ar e acertando-o novamente. Kenshin então pula e apunhala a cabeça de Raiju com a bainha, nocauteando-o. Yahiko e os outros chegam bem na hora de ver o fim da batalha, e ele corre pro lado de Kenshin. Contudo, Raiju recupera a consciência e o agarra, ameaçando matá-lo, mas Yahiko diz para ele ir em frente e matá-lo se tiver coragem. Kenshin diz a Raiju que, embora seu estilo de espada possa ferir pessoas, ele não consegue matá-las porque não tem isso dentro de si. Ele o aconselha a abandonar a espada antes que encontre alguém que não hesite em matar e perca a vida. Raiju perde a cabeça e solta Yahiko, percebendo que foi completamente destruído. Kenshin e os outros voltam para casa, e Yuta se despede de Raiju. Logo depois, Yuta cai em depressão e se recusa a ver qualquer um. O pai dele se arrepende de ter confiado em Raiju e diz que vai se mudar para a Alemanha, pois o conhecimento médico de lá é o mais avançado do mundo, e Yuta pode melhorar. Kenshin e amigos os visitam para se despedir, e enquanto os adultos não sabem o que dizer ao garoto, Yahiko de repente corre e o ataca. Yuta bloqueia o golpe, e Yahiko pergunta se ele vai ficar deprimido pro resto da vida. Ele diz pra Yuta ficar mais forte que Raiju, sacudir a depressão ou ser um perdedor para sempre. As palavras atingem Yuta, que o ataca e diz que nunca será um perdedor que desiste da esgrima, e fará isso com apenas um braço, se for preciso. Enquanto eles lutam, os adultos percebem que não precisam mais se preocupar com os garotos. Logo, é hora de Yuta partir, e Yahiko e Kaoru dizem pra ele voltar ao dojo em breve. Enquanto Sano e Yahiko voltam, Kaoru nota Kenshin cabisbaixo, e ele fala sobre como Raiju e Kaoru estavam preocupados com o futuro da esgrima, cada um à sua maneira. Mas ver garotos promissores como Yahiko e Yuta o faz perceber que nem tudo está perdido. Um dia, Kenshin tem um sonho com sua luta final contra o capitão da Shinsengumi, mas é acordado por Yahiko e Kaoru, que terminaram o treino no dojo. Eles o esbofeteiam para acordar e o arrastam para fora, e Kenshin depois conta sobre o sonho e como a unidade samurai de elite Shinsengumi eram seus maiores rivais como guerreiro imperialista. Ele afirma que os oficiais da Shinsengumi e os 3 capitães eram especialmente notáveis, mas depois que a Era Samurai acabou, eles sumiram no ar. Kenshin diz que muitos eram fortes o suficiente para empatar com ele, e ele se sente mais próximo deles do que dos imperialistas que viraram oficiais agora. Kaoru comenta que é incomum Kenshin falar tanto do passado de uma vez, e ele percebe que algo estranho está acontecendo, pois não tinha sonhos com o passado há muitos anos. Enquanto isso, Sano esperava Kenshin e os outros no dojo por comida grátis quando um vendedor de remédios apareceu para oferecer amostras. Contudo, Sano notou os braços calejados dele e o confrontou, e o homem revela que estava ali para matar Battousai. Ele saca a espada e Sano decide enfrentá-lo com os punhos. Ele soca o homem com toda a força, mas o homem diz que seus socos são fortes nesta era de paz.
mas se ele tivesse vivido na guerra, seria um fraco. Depois disso, ele diz que é a vez dele e ataca Sano. Por outro lado, Kenshin e amigos encontram Megumi no caminho, que quer sair com eles no fim de semana. Ela nota que Kenshin não está bem, mas ele insiste que está tudo ótimo. Eles logo chegam ao dojo e encontram um buraco na parede. Kenshin fica preocupado e corre para dentro, encontrando Sano gravemente ferido com uma lâmina presa no ombro. Megumi começa a trabalhar e salva a vida de Sano após uma cirurgia longa e exaustiva, enquanto Kenshin vigia no dojo. Com base na caixa vermelha deixada pelo atacante e nos ferimentos de Sano, ele tem certeza de que o atacante é Saito Hajime, o capitão do 3º esquadrão da Shinsengumi. Kenshin acredita que as habilidades de Saito não diminuíram, e com sua Sakabatou e o voto de nunca mais matar, ele talvez não consiga pará-lo. Enquanto isso, Saito se encontra com o secretário do Senado que o pediu para assassinar Kenshin. Outro assassino do secretário, Akamatsu, que deve ser um baita fofoqueiro a julgar pelo número de pontos no corpo, está lá, e ele não gosta de Saito de jeito nenhum. Ele vai encontrar Saito durante o jantar um dia e reclama que ele roubou a tarefa de matar Kenshin dele. Saito responde que não tem problema em devolver e pede para Akamatsu levar o crédito pela morte, mas deixar o dinheiro para ele. Akamatsu fica feliz com o acordo e Saito envia uma carta para atrair Kenshin. Logo Kenshin recebe a carta e sai para enfrentá-lo, dizendo a Yahiko para trancar bem o dojo porque ele vai fazer uma pequena viagem de recados. Kenshin vai ao local combinado, esperando lutar com Saito, mas é atacado por Akamatsu. Kenshin desvia da corrente dele e o desarma rapidamente, sem nem suar a camisa. Ele pede para Akamatsu contar os motivos do ataque, e Akamatsu implora por perdão, dizendo que Saito o forçou. Kenshin não acredita, mas deixa pra lá e vai embora, só para Akamatsu mostrar suas verdadeiras cores e atacá-lo de novo. Ele amarra as mãos de Kenshin com suas correntes escondidas e o joga de um lado para o outro várias vezes. Por outro lado, Saito está prestes a fazer uma jogada contra Kaoru e o dojo. Ele chega ao dojo e se apresenta como policial, dizendo a Kaoru que o capitão da polícia o enviou para dar a Kenshin informações sobre pessoas que querem a vida dele. Kaoru fica preocupada e confia em Saito, permitindo que ele espere no dojo até Kenshin voltar do seu recado. Ela conta isso a Megumi, que acredita que as pessoas que visam Kenshin devem ter derrotado o filho de dois. Contudo, ela garante a Kaoru que Kenshin não perderá para ninguém, e que ele ficará bem mesmo sozinho. Kenshin, no entanto, não está bem, e perdeu a consciência depois de ser espancado repetidamente. Akamatsu se gaba de ser um assassino melhor que Jin ou Saito, dizendo que o político que os contratou deveria ter percebido seu valor desde o início. Kenshin estava só fingindo estar inconsciente e ouviu tudo. Akamatsu recua, percebendo que pode estar encrencado. Ele tenta jogar Kenshin contra uma rocha de novo, mas Kenshin usa os pés para quebrar o impacto e então segura a espada na boca enquanto avança contra Akamatsu, derrotando-o. Quando Kenshin volta ao dojo, Kaoru sai para recebê-lo e fica preocupada com o estado dele. Ela o informa que um policial veio avisar sobre atacantes, mas assim que Kenshin entra no dojo, ele reconhece o perfil de costas de Saito. Saito o cumprimenta dizendo que ele ficou muito mais fraco na última década, e Kenshin responde que Saito também parece ter apodrecido, pois, por mais astuto que fosse no passado, nunca recorreu a métodos sujos como enviar capangas para uma luta e fazer reféns. Kenshin se recusa a reconhecer Saito como samurai, e Saito começa a rir dizendo que Kenshin é ainda mais patético que ele se teve problemas para lutar com alguém como Akamatsu. Kenshin não se importa com as palavras, pois não precisa mais do poder de um assassino, e afirma estar satisfeito em ser um samurai errante que pode proteger quem ele ama. Saito responde que Kenshin não tem força nem para isso. Ele diz a Kenshin que poderia ter matado seus amigos queridos a qualquer momento, e que ele deixou até oponentes mais fracos como Jin e Heijo ferirem quem ele se importa. Saito assume sua postura, dizendo que o assassino Batosai não pode proteger pessoas sem matar outros. Ele afirma que matar quem consideravam mal imediatamente era a única coisa que a Shinsengumi e os espadachins imperiais tinham em comum, e ele não suporta ver o quão baixo seu velho inimigo caiu. Ao ouvir que Kenshin ainda insiste em não matar ninguém, Saito muda sua postura e diz para ele atacá-lo, para que possa destruir tudo o que ele ama. Enquanto Kenshin caminha em sua direção, Kaoru segura a camisa dele, e ele a assegura de que precisa lutar essa batalha. Não é com isso que ela se preocupa, pois sente que depois que essa batalha acabar, Kenshin de alguma forma vai desaparecer. Saito avança primeiro, e Kenshin pula para desviar de seu golpe rápido. Contudo, Saito consegue esfaqueá-lo enquanto ele tenta contra-atacar, e então balança a espada para largar a ferida de Kenshin antes de chutá-lo para longe. Saito assume sua postura de novo, e avança contra Kenshin com seu golpe característico que aperfeiçoou ao longo dos anos. Kenshin bloqueia o ataque, mas ainda é dominado. Kaoru corre para ajudá-lo, mas percebe que Kenshin está diferente de novo.
Ela tenta protegê-lo de Saito, mas Kenshin a empurra para o lado porque planeja terminar a batalha. Saito também percebe que Kenshin venceu todas as suas batalhas despertando seus poderes dos seus dias de glória, e quanto mais ele luta, mais sua personalidade retorna ao que era no passado. Kenshin avança contra Saito e se move tão rápido que parece ter desaparecido. Kenshin está prestes a lançar um ataque por baixo, mas Saito o nota a tempo e o chuta para longe. Ele fica surpreso com a velocidade antinatural de um ataque anterior, e como Kenshin estava ofegante depois, mas ao ver seus olhos, ele percebe o que estava acontecendo. Por estar lutando com seu maior rival, Kenshin de repente voltou ao modo Batosai num instante, e só há um jeito de verificar se é verdade. Saito avança contra Kenshin com toda a sua força, mas ele desvia do golpe e do ataque varredor que se segue com uma velocidade inacreditável antes de lançar um golpe na nuca de Saito que o faz atravessar a parede. Kenshin provoca Saito dizendo que ele parece ter perdido o jeito, e Saito declara que vai lutar com a intenção de matá-lo agora. Kenshin diz que essa é a fala dele, e enquanto os dois se chocam, o coração de Kaoru afunda. Kenshin fica mais intenso a cada momento e começa a dominar Saito ainda mais. Ele quebra a espada dele em duas e declara que a próxima coisa a ser cortada será o pescoço. Kaoru percebe que Kenshin não é mais ele mesmo e se transformou no assassino Batosai, e ela implora para alguém pará-lo. Ela chora dizendo que vai perder Kenshin se a luta continuar, mas então Sano chega, apoiado por Megumi, e diz a Kaoru que eles não podem parar os dois porque só alguém que provou a violência da guerra pode fazer algo agora. Mesmo com a espada quebrada, Seita corre para lutar contra Kenshin, colocando seu orgulho acima da própria vida. Kenshin larga a espada e parte para cima dele de mãos vazias, mas Seita também desiste da espada quebrada e decidem acertar as contas na base do soco. Kenshin fica abalado pelos golpes, e então Seido usa o casaco para estrangulá-lo. Mas Kenshin acerta a bainha com tanta força que ela se levanta do outro lado e o atinge na garganta. Ambos estão quase sem fôlego e energia, exaustos, então decidem resolver tudo no próximo movimento. Kao, em lágrimas, corre na direção de Kenshin para impedi-lo, mas antes que ela possa alcançá-lo, ele avança para derrotar seu arqui-inimigo. Antes que possam colidir, uma voz severa manda que parem, e Kenshin e Seido se encolhem, surpresos. Eles olham para trás e veem um general que diz a Seido que sua missão não era matar Kenshin, mas apenas julgar suas habilidades. Seido responde que não vai deixar nem o general interferir em sua batalha, mas então outro homem sai de uma carruagem, chocando os dois samurais com sua aparição. Que surpresa. O homem diz a Seido que não quer que a vida dele ou a de Kenshin termine aqui em vão, e Kenshin reconhece que ele é o mentor por trás de tudo isso, o Grande Cérebro. Ele chama o homem barbudo de ex-guerreiro revolucionário e o atual ministro do interior, Okubo Toshimichi. Nariko pergunta por que a surpresa, como se ele fosse um figurão, e Sama explica que Okubo controla o governo japonês sozinho, sendo o mais poderoso. Seiga pega o casaco e diz que não podem lutar em paz, então ele está de saída, e Kenshin responde que é um dia de sorte que Okubo tenha salvado sua vida. Enquanto ele se afasta, o general grita com Sega e ele entrega o relatório da missão na hora, alegando que Kenshin foi inútil, mas Badrusei ainda está firme e forte. Depois disso, Okubo pede para Kenshin conversar com ele em particular e ele se recusa a falar até que seus amigos saibam da fofoca do que está rolando. Ele então percebe que ainda está no modo Baekduzei e se bate para voltar ao seu eu calmo, ao normal. Kao fica aliviada que ele voltou e corre para abraçá-lo, mas ela é um pouco bruta demais e abre as feridas de Kenshin, coitado. Enquanto seus amigos cuidam dele, Okubo e o general decidem concordar com os termos dele, pois precisam de sua ajuda. É a única saída. Ele diz a Kenshin e a turma que vai direto ao ponto e os informa que o homem chamado Shishio está começando a se mover novamente. Sano pede ao ministro para dar um contexto à galera, e Kenshin explica que Makoto Shishio foi escolhido para ser seu sucessor. Ele assumiu seu papel como assassino depois que Kenshin se tornou um comando, mas nunca deixou o mundo das sombras, e pouquíssimas pessoas sabem sobre ele, um verdadeiro fantasma. Kenshin pergunta ao Okubo como Shishio pode estar vivo, já que diziam que ele morreu na guerra. E então ele descobre que Shishio não morreu, mas foi assassinado pelos imperialistas. Mas Okubo diz que Shishio tinha um grande talento, porém uma personalidade distorcida que poderia ser um fator de risco mais tarde, um perigo iminente. Então eles o mataram e até atearam fogo ao seu corpo, mas apesar disso, ele se mostrou um osso duro de roer e sobreviveu. O cara é casca grossa. Agora ele reuniu muitos guerreiros notórios sob seu comando e ameaça destruir o governo. O caos está vindo. Okubo pede a Kenshin para assassinar Shishio para o bem do Japão, para o futuro da nação, mas seus amigos estão determinados a não deixá-lo voltar a ser um assassino novamente. Okubo diz a Kenshin que ele tem uma semana para decidir sua resposta e então parte. Por outro lado, Akamatsu diz ao seu chefe que o próprio ministro do interior veio para parar a luta entre Kenshin e Seido, e que eles deveriam fugir antes de serem expostos antes que a casa caia. No entanto, Seido chega lá e mata Akamatsu imediatamente, dizendo ao chefe que ele é o próximo, que sua hora chegou. Ele declara que trabalha como espião para o governo e extermina pessoas corruptas como ele, que estão sugando o país, parasitas. Porque mesmo que os tempos tenham mudado, o Shinsengumi vai combater o mal onde quer que o encontre, sem trégua.
Ele mata o chefe e então se pergunta que decisão Kenshin tomará daqui pra frente, qual será o caminho dele. Logo, uma semana se passa e Kenshin tem vivido despreocupadamente no dojo, sem grandes aflições. O dia do acerto de contas chegou, e seus amigos perguntam o que ele planeja fazer. Qual será a decisão final? Sato não confia em Okubo, mas Kenshin sim, ele tem fé no homem. E ele diz que se tivesse se corrompido, Sato o teria matado há muito tempo, sem pensar duas vezes. Porque apesar das diferenças, ele reconhece que Sato ainda acredita em sua própria marca de justiça, em seus ideais. Kenshin então sai sozinho para encontrar Okubo, dizendo que não quer mais envolver seus amigos, que é um fardo só dele. Kao está preocupada, mas seus amigos a asseguram que Kenshin não a deixará sozinha, de jeito nenhum. Enquanto isso, Okubo também está indo para o dojo, pensando em como convencer Kenshin a ajudá-lo a derrotar Shishio, o grande inimigo. No entanto, um assassino enviado por Shishio o mata, dizendo que nem Kenshin poderá fazer algo contra eles. As coincidências se encaixam de um jeito bizarro, e um bando de samurais descontentes que planejavam matar Okubo param sua carruagem para descobrir que ele já estava morto. Kenshin fica chocado ao descobrir que Okubo foi assassinado, uma tragédia, e o capanga de Shishio diz a ele para não se opor ao seu chefe se quiser viver, é um aviso sério. Kenshin se vira para confrontá-lo, mas o assassino já se foi. Depois ele vai ao escritório do General Konseido e encontra um ministro, a última pessoa a ver Okubo vivo. Ele fala sobre como Okubo planejava a reconstrução do Japão e o moldava em uma democracia, e que só um grande homem como ele poderia levar isso até o fim. Mais tarde, Seido diz a Kenshin que depois que o Japão perdeu seu maior líder, seu grande mentor, e apenas escória inútil sobrou, incapaz de assumir o comando do país, de governar a nação, então ele pede para Kenshin tomar sua decisão logo, sem demora. Kenshin retorna ao dojo à noite e diz a Kao que Shishio assassinou Okubo, uma notícia terrível e que ele não pode deixá-lo fazer o que bem entender impune. Ele declara que vai partir para lidar com ele e Kao fica devastada, com o coração partido. Ela pergunta se ele vai matar Shishio, mas Kenshin não tem certeza. Contudo, ele sabe que, não importa quanto tempo viva em paz, ele será um assassino de coração, e quanto mais tempo ficar aqui, mais riscos seus amigos correm. Kenshin diz que ficou muito feliz quando Kao o aceitou, mesmo sabendo de seu passado. Ela está abalada demais para falar e Kenshin a abraça, agradecendo por tudo e se despedindo. Kao começa a chorar enquanto Kenshin parte, e ela cai de joelhos gritando o nome dele. Mas Kenshin não olha para trás, pois sabe que tem que lutar batalhas maiores agora.